vocês, na realidade, as atividades nasceu muito da nossa conversa, né? Então, a gente vai falar da BN hoje, obviamente a gente vai ampliar um pouco mais, e vocês podem agregar também aí na nossa pesquisa, né? Muito bem. Como estão aí? O Vitor já está acabando a faculdade, não? Já está acabando, professora. Está acabando. Estou no oitavo semestre agora. Mas são 10, né? São 10, estou quase lá. Ah, ainda tem um tempinho, né? Mariana está no começo. Mariana, como é que está o Politize? Tá legal, professora. Agora eu faço direito também. Ah, faz? Ah, meu Agora eu Deus. tô fazendo as duas. Olha. Aonde? No IDP. Ah, você pode fazer dupla graduação. Aham. Tipo major e minor, não? Você continua você fazia comunicação, né? Eu continuo em jornalismo, minha grade de direito tá aberta. Daí eu vou pegando conforme eu vou dando conta. Foi um teste esse semestre. Tá sendo um teste, na verdade. Tá boa a Politize. Tá crescendo bastante, porque entrou muito aluno novo de comunicação. Tá sendo bem gostoso, né, Vitor? Tá ótimo, tá ótimo. Agora a gente tem agência de comunicação também. Sou colunista de esportes agora também, olha aí. Como as coisas mudam. Vocês são muito chiques. Tem um pessoal aqui no Rio que tem um pessoal, é o Daniel Sampaio, que tem um perfil, né, no Instagram chamado Instituto Rio Antigo. E aí eles me chamaram agora para ser colunista também. O Vitor falou que é colunista. Que legal! Ainda não tive a reunião para formalizar, mas a ideia é de que uma vez por mês eu escrevo alguma coisa sobre o passado do Oriente Médio aqui no Rio, alguma coisa assim. Em janeiro eu vou ficar um tempinho aí, professora. Oba, vamos Tem passear. que rolar o tour. Pois Vamos, é só marcar. Se tudo der certo, ansiosa. em fevereiro eu não estou aqui. Se tudo der certo, em fevereiro eu estarei em Dubai. Nossa! Que chique. Quer dizer, se conseguir pegar a passagem, porque está uma novela, né? As passagens agora. Ontem meu marido ficou 2 horas para fazer enfim, baixar a milha, mas eu tenho uma ex-aluna que está trabalhando lá em Dubai e eu devo me hospedar e passar, 20 dias. Se tudo der certo, né, gente? A gente, né, tem que segurar os dedinhos. Deixa eu dar boa tarde para quem está entrando aí, a Andressa, Jonathan, Samara, querida, falou que talvez não conseguisse ver. Né? Vocês 3 aí já são veteranos, Mariana, Vitor e Samara. Eu usei essa matéria para fazer meu artigo que está na gaveta. Não tem gaveta comigo, Vitor, bota para rodar. Vai estar na gaveta, infelizmente. Não, bota para rodar. É verdade, eu nunca nem li um artigo do Vitor, o trabalho final do Vitor, eu digo mesmo. Já vou cobrar. Difícil. Não é? Reprova ele, professora. Reprovação não é retroativa. Você não pode reprovar o aluno que já passou. É o retroativo. Boa tarde a todas, a todos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né? A gente tem o segundo encontro do grupo de estudos História para Não Historiadores. Enfim, depois a gente conversa um pouquinho aí para quem estava no primeiro encontro e se animou a ler o Yuval. Né? No primeiro encontro, Vitor e Mari não estavam, Samara estava. Eu falei enfim, resumi algumas aulas que vocês tiveram na disciplina, né, História para o Século XXI, da obra do Yuval Noah Harari. E muita gente já tinha lido, muita gente estava começando a ler. Então, depois, quem for entrando e quiser, enfim, trocar uma ideia, a hora é essa. Gente, eu vou pedir, eu sei que é complicado, mas quem puder ficar com a câmera aberta e interagir, porque hoje a minha ideia é que seja o mais interativo possível, né? No primeiro encontro foi um pouco mais top-down, né? Eu falando, né? Eu falei fiz olha o Danilo, gente. Eu fiz uma biografia, enfim, apresentei a biografia, né, do Yuval Noah Harari, apresentei, né, a obra dele e falamos, né, enfim, muitos de vocês, que legal, o Peter falando que ele gostou de revisitar a leitura do Yuval. Então, no primeiro encontro foi muito mais top-down, mas hoje é uma grande conversa, né? Eu acho que, sobretudo, é interessante estimular vocês, né, alunos do IDP, graduação, pós, ou colegas de fora, para que conheçam os acervos, usem nas pesquisas, né? Então, a ideia hoje é que seja meio que um oficinão,
né, um pouco um workshop, digamos assim, com mão na massa. Obviamente, eu vou fazer uma introdução, embora eu não preparei PowerPoint, vou compartilhar tela. E a Gabriela, a gente tem um grupo de WhatsApp. Quem foi que abriu o grupo de WhatsApp? Foi o Orion? Eu não lembro quem foi, que seria legal colocar ali no chat, para quem mais quiser se juntar. A gente tem trocado ideias, né? Enfim, nesse meio tempo, o Centro de Estudos Globais da UNB, junto com o pessoal que cuida da área de relações internacionais, de história, da política externa, da ABRE, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, eles vêm fazendo alguns eventos parecidos com esses, falando de acervo. Então, já teve um primeiro, acho que eu comentei com vocês no primeiro encontro, né? Teve um primeiro com o Super Rogério de Souza Farias, apresentando o arquivo histórico do Itamaraty aí em Brasília, né? Então, apresentando o histórico, as peculiaridades do acervo, dicas de pesquisa. E o último encontro, que foi aqui, né, pelo Zoom, foi com o Frederico, eu esqueci o sobrenome do Frederico, gente, que cuida do Arquivo Histórico do Itamaraty aqui no Rio. Então, eu acho muito importante vocês, né, com backgrounds muito variados, né, o Peter é colega historiador, o Marcos está fazendo o LLM, tem alunos aqui de graduação do Direito, da Comunicação, né, a gente vai trocando aqui, mas acho muito importante que vocês conhecer acervos, gente, né, facilita as pesquisas, isso, enfim, faz parte, né, do patrimônio brasileiro, né, enfim, só faz sentido o que é sentido. Eu adoro essa frase que eu uso nos meus walking tours, né, no sentido de você dar valor, né, ao patrimônio, ao acervo, estar atento e, eventualmente, que isso já possa ser inserido, essas pesquisas, enfim, no todo tipo de trabalho que vocês estejam fazendo. Então, boa tarde a todas, a todos. Eu peço para quem puder abrir a câmera, interagir. Eu estou vendo o Danilo Marcondes aqui, eu fico super emocionada. Professor Danilo Marcondes, da Escola Superior de Guerra. Enfim, é uma figura que tem muita pesquisa, certamente vai agregar. Todo mundo que está aqui é do IDP? Sim. Pode interagir no chat também, gente. Normalmente, quando eu estou dando aula, eu não consigo interagir no chat, mas hoje é uma conversa. Sim, sim, sim. Então tá, gente, boa tarde, vamos falando aqui, só para rememorar, né, então, Monique Sochachevsky-Goldfeld, eu sou professora do mestrado em Direito agora, né, estou ligada ao mestrado em Direito, Justiça e Desenvolvimento, do IDP, mas tenho atuado, né, em diversas frentes. Semestre passado tinha ministrado uma disciplina para graduação, que o Vitor, a Mariana e a Samara, que estão aqui, foram meus alunos, né, sobre história para o século XXI, já trazendo essa proposta, né, eu sou historiadora do começo ao fim da graduação, ao pós-doutorado, acho muito importante, né, frisar, sou historiadora internacional, com né, uma atuação também em relações internacionais, tivemos o dia do internacionalista recentemente, e uma coisa que eu venho percebendo como muito importante é a gente trazer o debate sobre história para além, né, dos muros acadêmicos, né, quer dizer, sobretudo nos últimos tempos, a gente tem percebido a importância da ciência, né, de todas elas, né, desses debates, para que se conheça a relevância. A gente tem, no Brasil, o meio acadêmico que se debruça sobre a história, né, é absolutamente sofisticado, né, recomendo que sigam a ANPU, né, ANPU é porque antigamente era a Associação Nacional, vou até escrever aqui no chat, né, dos Professores Universitários de História, esse era o nome original, mas a associação mudou o nome para Associação Nacional de História. Estão me ouvindo? Sim. Porque hoje não é só professor universitário, né, enfim, todo mundo que trabalha, né, o Peter, que é colega, deve conhecer, enfim, é vinculado à ANPU, e a ANPU fez agora, no período de pandemia, eles criaram um podcast, que é Historiador Explica, Historiadora Explica, então tem falas muito interessantes, né? Tem o Simpósio Nacional, que acontece a cada 2 anos, tem revistas, né? Enfim, conheçam o trabalho, né, profissional de história, e a gente veio falando no nosso primeiro encontro justamente desses historiadores que vêm
pulando, né, os muros da academia e, enfim, e pautando alguns deles o debate internacional, o debate intelectual, né? Obviamente a gente falou do Yuval Noah Harari, esse historiador israelense, né, enfim, friso isso, né, ele é vinculado ao Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, um historiador que tem uma formação original como medievalista, ele é historiador militar medieval, essa é a formação acadêmica formal do Yuval Noah Harari, foi sobre isso que ele fez o doutorado dele em Oxford, mas nos últimos tempos, nos últimos 10 anos mais ou menos, ele vem popularizando, né, o que a gente chama de Big History, né, trazendo reflexões sobre, né, o Sapiens, que foi o primeiro grande livro dele, que nasceu, quer dizer, ele já tinha publicado livros específicos sobre a pesquisa prévia, né, de história militar, mas Sapiens, como a gente conversou aqui, nasceu de um ciclo de palestras que ele foi chamado a dar e que nenhum outro colega quis dar, tipo aquela roubada, sabe? Fala aí da história da humanidade. E, gente, foi impressionante o que esse cara fez, né? O livro é um dos livros mais vendidos, vende que nem pãozinho quente, né? No mundo árabe, em qualquer lugar, né? Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu vi esse livro pela primeira vez quando eu fui para Singapura, em 2015. Eu peguei o voo Rio-Londres, cheguei em Heathrow, estava todo mundo com livro, depois cheguei, passei na Turquia no caminho, as pessoas estavam lendo, na Singapura, e na volta eu comprei o livro e vim lendo, né, no voo de volta, e fiquei encantada. Depois ele desenvolve, né, que enfim, ele vai refletir sobre a história da humanidade em geral. Depois ele vai tentar fazer uma história do futuro, essa é a proposta do Homo Deus, né, em hebraico se chama História Shel Mahar, a história do futuro, e depois 21 lições para o século XXI, em que seriam reflexões sobre o presente, e aqui no Brasil, só que saiu esse Notas sobre a Pandemia, né, que foram nas traduções, né, dos primeiros textos que o Yuval escreveu durante o início aqui da pandemia. E então, enfim, falamos, né, do Yuval, a gente não ampliou aqui, né, mas os alunos que estavam comigo na graduação, em outros espaços, a gente vem falando de outros historiadores que vêm participando desse debate, né, a gente gosta, né, Mari, a gente gosta muito do Rutger Bregman, vou escrever o nome dele aqui, e recomendo muito, o Rutger Bregman, que é um holandês, né, a Mari já botou aí o coraçãozinho que ela adora ele, assistam o TED Talk. Eu sempre brinco, né, que para contrapor talvez ao pessimismo, né, do Yuval Noah Harari, uma análise muito complexa, né, do ambiente atual, que é interessante, né, sobretudo os debates que ele coloca sobre o trabalho e sobre educação. Eu sempre ressalto, né, enfim, vale a pena acompanhar, dá um pouco nos deixam tensos, né, e o Rutger Bregman, ele traz, né, uma visão mais otimista, né, Mariana? Quer falar um pouquinho do Bregman, você que gosta dele? Ai, meu Deus, não estava pronta. Aquelas. Cold call, como a gente fala em inglês, né? Manda ver, quem sabe faz ao vivo. Então, eu lembro que eu fiquei responsável pela aula dele, eu que dei a aula dele quando a gente estava fazendo História para o século XXI, e eu assisti o TED Talk, e o TED Talk dele é basicamente sobre renda mínima, o estado da renda mínima para as pessoas. Como isso muda o ambiente, muda a sociedade, muda coisas, detalhes, e aí depois eu comprei o livro dele, li o livro dele, e também sobre isso, é uma pauta, a pauta dele, né, professora, assim, é o que ele mais fala, diríamos. Ele, por mais que ele é bem novinho, então acho que ele ainda vai aprofundar em outras coisas, mas pelo menos é uma coisa que eu procurei muito, a gente discutiu também bastante, por causa dessa pauta aqui no Brasil. Gente, hoje para mim, sério, se vocês lerem, assistirem o TED Talk, vocês vão falar, não, a solução do Brasil é essa. Não tem como. Porque é incrível, ele tem informação que, meu Deus, esse cara é muito inteligente, é muito novo. E aí ele traz uma visão de mundo muito diferente da nossa, que é o que a gente sempre falou, ele era classe média, né, assim, num país, ele é holandês, então, sei lá, o cara podia ter tudo para estar muito confortável e simplesmente não se importar, mas ele faz questão de estourar a bolha dele e olhar para o mundo, isso é muito interessante.
É isso. Muito bom, Mariana, obrigada. Então, assim, só para contrapor ao Yuval Noah Harari, né, o Rutger Bregman, esse menino holandês, tem um TED Talk, e tem 2 livros dele traduzidos para o português, que eu coloquei aí, Utopia para Realistas e Humanidade. Humanidade saiu esse ano, Utopia para Realistas deve ter uns 2, 3 anos, e é interessante, né, porque ele também, assim como o Yuval Noah Harari, né, está olhando o panorama atual, ele tem um olhar muito mais econômico, né? Enfim, temos um problema da pobreza, e como é que ele está... O que é interessante do Rutger, é que ele tenta trazer uma solução, né? Então, ele lembra um pouco o Suplicy, o Eduardo Suplicy, que é a renda mínima, né? O Vitor botou ali para a gente o link, né? Então, gente, só para fazer essa introdução, falamos do Yuval, tem o Rutger Bregman, né? Você tem historiadores públicos brasileiros, né? Como a Mary Del Priore, como o Leandro Carnal, né? Que tem ultrapassado, né? As muralhas da academia, pautando debates amplos. A minha ideia, nesses outros 3 encontros até o final do ano, né? Nesse grupo de estudos que a gente está começando aqui, é falar um pouco de acervos também, falar um pouco de... enfim, coisas que podem ser mão na massa interessantes, né? Porque o próprio Yuval, se vocês acompanharem, recomendo que vocês sigam ele nas redes sociais. Obviamente, o cara não é ele que faz a gestão, né, das redes sociais, ele mesmo fala que ele não tem nem smartphone, só gente que é muito milionária pode se dar esse luxo, né? Ele fala muito de que ele só pode fazer esse tipo de reflexão mais geral, né? Pensar big history, né? Que é o que ele faz em grande medida, porque ele se pauta nos trabalhos de outros pesquisadores, ele se pauta, né, sobretudo no trabalho de outros cientistas, e ele ressalta muito, apesar dele fazer essa reflexão mais geral e ir para além da academia, o Yuval ressalta muito isso, e eu gosto de subir nos ombros dele, que o conhecimento acadêmico é muito importante, conhecimento acadêmico referendado, né, essa coisa da gente... Né, Vitor? Qual é a sua fonte? Né? Você está sempre, né, quer dizer, você está subindo no ombro de alguém, você está referendando. E o que eu queria trazer nesses 3 encontros agora é falar um pouquinho de fontes. Né? A gente tem acervos que, sobretudo, os historiadores conhecem bem, mas aqui, aí eu vou pedir para, conforme a gente for conversando, cada um se apresentar, é interessante que vocês conheçam, né? Então, hoje eu quis começar justamente com a Biblioteca Nacional. Eu vou contar um pouquinho, eu trabalhei lá há alguns anos. No próximo encontro, a gente vai falar do Arquivo Nacional, e no último encontro desse ano, a ideia é a gente falar do acervo do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Obviamente, eu escolhi 3 instituições que eu conheço bem, porque eu trabalhei nas 3, né, e pesquiso já há muito tempo, e a ideia é que seja alguma coisa mão na massa, tá? Então, tem muita gente com câmera fechada, que não está interagindo, eu vou pedir depois para que o máximo de vocês possam interagir comigo, para que seja, de fato, interessante. O que eu ressaltaria, né, da Fundação Biblioteca Nacional? A gente está falando de uma das instituições mais antigas do Brasil, né? Na realidade, a Biblioteca Nacional, ela nasce da Real Biblioteca, né? Quando aqueles refugiados, a gente não se dá conta, né? Mas a família real portuguesa, quando chegou aqui em 1808, eles estão fugindo da invasão napoleônica na Península Ibérica. Então, né, eles também são refugiados em grande medida, e a família real chega e vai ter um papel importante, né, enfim, na abertura dos portos, né, no estabelecimento de instituições variadas aqui no Rio de Janeiro. A partir, né, da colônia, vai governar, né, o Império Ultramarino português como um todo. Eles chegam em 1808, mas a Real Biblioteca vai chegar em 1810, né? Há quem diga que Dom João teria feito, né, um levantamento dos livros, né? Já a Lilia Moritz Schwartz, que tem um livro chamado A Longa Viagem da Real Biblioteca, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, o nome do livro, ela conta bem isso, né? Que ele tinha feito o levantamento, que já tinha encaixotado tudo, e que esse acervo vai chegar só 2 anos depois. Então, o que ela tenta mostrar é que não foi exatamente uma coisa de última hora, tá? Já existiam vários projetos da família, quer dizer, de eventualmente, né, virem aqui para a colônia, e de fato isso acaba acontecendo. Então, vem a família real primeiro, vão vir vários nobres, né? Vocês já devem ter lido muito sobre isso, certamente, né, a gente vai voltar a ter discussões sobre esse período
ano que vem com bicentenário, né, datas redondas são importantes para a gente debater história, e, de fato, a Real Biblioteca vai chegar em 1810. Então, a data que se usa, né, para o nascimento da Biblioteca Nacional é 29 de outubro de 1810. 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro, exatamente em função disso, né? Então, a gente tem... é interessante isso, porque quando a gente vai estudar os acervos, a gente tem que entender a história do Brasil, né? Então, quando eles vêm para cá, esse acervo vai ser, né, o acervo original da Biblioteca Nacional. Quando o Dom João tem as discussões, depois ele volta para Portugal, e depois vai ter discussões em torno da independência do Brasil, o acervo da Biblioteca Nacional vai ficar ali como parte, né, desse debate. Então, é importante a gente ver que esse material, né, chega aqui em 1810, depois vai recebendo, né, alguns documentos vão voltar para Portugal, e depois vão começar a ganhar também uma cara brasileira e vão ter algumas tensões. Até hoje, não raro, né, não em tempos pandêmicos, quando a gente chega na instituição, a gente vê pesquisadores de Portugal ou que estudam o Império Ultramarino Português vindo para a Biblioteca Nacional. Eu peguei aqui alguns dados, hoje são cerca de 9 milhões de itens, tá? A Biblioteca Nacional do Brasil, ela é entendida pela Unesco como está entre as 10 mais importantes do mundo, é a maior da América Latina. Tem uma curiosidade em relação à Biblioteca Nacional, é que, na realidade, o acervo, né, que a gente fala da Real Biblioteca, quando chega aqui, né, o acervo português, ele já chega um pouco impactado, né? O livro da Lilia Moritz Schwartz, que eu recomendo muito, vou escrever aqui o nome, que é A Longa... Eu comprei no Kindle, eu estou me rendendo ao Kindle, gente, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. A Lilia Moritz Schwartz, ela começa o livro dela com o terremoto de Lisboa, do dia 1º de novembro de 1755. Então, isso é bem interessante como a gente remonta. Na realidade, o que tinha até 1755, até o terremoto de Lisboa, existia uma livraria régia, que era o nome, né? Uma biblioteca amealhada pelos reis portugueses, com cerca de 70 mil itens, né? Enfim, que tentava, era aquele olhar, né, do Império português, coletar, e tinha um esforço, sobretudo no início do século XVIII, da monarquia portuguesa, de coletar documentos, de contratar pessoas para enriquecer aquele acervo. O fato é que, quando teve o terremoto de Lisboa, né, não foi só o terremoto em si, né, ele foi cruel, sobretudo para aquelas pessoas mais humildes, que estavam era um dia de santo, né, estavam na igreja, as abóbodas, muitos mortos, até hoje não se sabe o certo número de mortos, você sabe que às vezes é complicado essa questão, mas logo depois do terremoto em si, houve um grande incêndio e um maremoto, e, sobretudo, o incêndio foi muito cruel com essa documentação, ela foi praticamente dizimada. Então, quando a família real traz a Real Biblioteca para cá no início do século XIX, é uma nova versão, isso é importante, tá? Ela vai, em especial, de meados do século XVIII até o início do século XIX. São parênteses que a gente tem que entender, isso é muito importante quando a gente vai entender a documentação, né? Eu falei para vocês para assistirem, depois eu peço ajuda, Vitor, vê se você consegue para mim, no Centro de Estudos Globais da UNB, tem o link das duas palestras, a palestra do Rogério de Souza Farias e do Frederico, eu nunca sei o sobrenome do Frederico, falando do acervo do Itamaraty, tá? Por que eu estou falando isso? Só para a gente entender a história de acervo. O acervo do Itamaraty, o arquivo histórico do Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro, que foi capital, a gente tem o acervo até 1960, que é isso que o Frederico fala na palestra dele. Aí, em Brasília, né, como o IDP em Brasília, muitos de vocês estão em Brasília, o acervo é a partir de 1960, quando houve a mudança da capital. Então, quando a gente vai olhar o acervo de uma instituição, gente, é importante minimamente ter esse conhecimento histórico em geral, né? Então, vocês têm que saber que a capital saiu do Rio e foi para Brasília, né? Então, e qual é o tipo de documentação. Então, é bem interessante vocês verem depois as palestras, conversas fantásticas, né, que o Rogério de Souza Farias e o Frederico tiveram
sobre o Arquivo Histórico do Itamaraty. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, né, e tem uma bibliografia nesse sentido, sobretudo a professora Lília Moritz-Schwartz, que é também, né, uma grande historiadora pública, uma antropóloga, tem um perfil no Instagram super interessante, né, editora, né, ela é uma das donas da Companhia das Letras, ela também tem um papel com essa interface com a arte no MASP, enfim, é uma desses intelectuais que a gente tem que acompanhar, né? Então, ela vai contar muito sobre isso, quer dizer, a Real Biblioteca vai ser a base da Biblioteca Nacional aqui do Brasil, né? E aí também outra coisa interessante, apesar da capital ter mudado para Brasília em 1960, o que a gente tem em Brasília é como se fosse um anexo, né? O forte do acervo da Biblioteca Nacional ainda continua aqui no Rio. Imaginem, gente, o que seria, né, o trabalho de levar, né, esse acervo em geral para Brasília. Não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar no passado. Mariana, quando estiver aqui no Rio de Janeiro, em janeiro, espero que esteja já aberta a visitação. A biblioteca, né, como boa parte das instituições, em função da pandemia, ela está fechada para o público, mas só para a gente entender o que é o acervo, né? Eu não sei se a Gabriela está aqui, acho que não está, eu pedi para a Gabriela pesquisar para a gente a lei de depósito legal, né? A gente tem uma lei no Brasil que todo e qualquer livro editado, um exemplar tem que ir para a Biblioteca Nacional. Então, o forte da Biblioteca Nacional acaba sendo a seção de obras gerais, né? Obras gerais são todos os livros publicados no Brasil em tempos normais, tem lá uma sala gigante, é uma das salas em que tem mais pesquisadores ali, leitores, né? Enfim, cidadãos em geral podem ter acesso, porque isso, quer dizer, isso tem uma questão de acesso à cultura, né? Todo e qualquer livro, pelo menos uma obra está. A Biblioteca Nacional tem que, né, enfim, tem no seu acervo, por vezes tem várias cópias, né? Em frente, né, só para a gente pensar o prédio, a gente tem a seção de obras de referência, é muito importante. O que é isso? Enciclopédias, catálogos, né? Enfim, isso ajuda normalmente o pesquisador, e a divisão de periódicos. O que eu vou focar um pouco com vocês hoje é entrar aqui e mostrar um pouco a questão dos periódicos, né, dos jornais, das revistas, né, enfim, dessas publicações seriadas. A princípio, também existe a lei de depósito legal para essas publicações. Então, o que a gente tem, em grande medida, é que, né, periódicos, desde 1808, a Biblioteca Nacional tem no seu acervo. Tá? Então, obras gerais, periódicos, obras de referência. Além disso, há um acervo de obras raras, né, documentos muitos trazidos, inclusive, né, com a Real Biblioteca. Enfim, tem uma documentação, né, a Bíblia de Mongúcia, eu nunca sei, né, uma das Bíblias mais antigas do mundo, né, que é pequenininha, consta no acervo, né, na divisão de obras raras. Enfim, você tem que ter, né, uma lida mais específica para acessar esse material em tempos não pandêmicos. Você tem a divisão de iconografia, isso é muito importante, né? Então, tem fotografias, tem, enfim, pranchas, tem mapas, né? Enfim, você tem um acervo muito grande de iconografia, e tem a divisão de manuscritos, né? Tem lá manuscritos, eu mesma localizei estudos de Dom Pedro II, de línguas orientais, né, e tudo mais. Então, a gente tem o acervo, né, da Biblioteca Nacional gigantesco. A gente já viu que a origem, né, é com a Real Biblioteca. A Biblioteca Nacional é uma das maiores do mundo, e ela tem 2 acervos reconhecidos pela Unesco como memória do mundo, né? Então, isso é muito importante. Uma é justamente a Real Biblioteca, essa documentação trazida pela família real de Portugal, e a outra é a coleção Dona Teresa Cristina Maria, né? Dona Teresa Cristina Maria, apesar do nome, essa coleção é de Dom Pedro II. Na realidade, os dois, tá? Eu trabalhei muitos anos com esse acervo, que são fotografias, livros, manuscritos, mapas, né, amealhados por Dom Pedro II e a sua esposa, Dona Teresa Cristina, durante a vida. Eles foram para o exílio, né, conhecimento histórico importante, quando o Brasil se tornou uma república, em 1889, e em 1891 esse acervo foi doado
para, não sei se doado, ou, né, o governo brasileiro acoplou esse acervo. Não só a Biblioteca Nacional tem documentos de Dom Pedro II, tá, gente? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem, é uma documentação muito antiga, né? É só um parêntese, gente, que esses acervos raros vêm gerando, sabe, coffee table book, esses livros, né? Eu fui pegar os meus lá na sala, que ficam, né, enfim, onde tem visita. Há uns 20 anos atrás, foi feito também pela Lilia Moritz-Schwarz o livro dos livros da Real Biblioteca. Tá? Quem tiver curiosidade, vale a pena, porque, enfim, eles selecionaram gravuras sobre o terremoto de Lisboa, enfim, parte desse acervo fantástico, né, vem gerando também, isso é muito importante, né, obras desse porte. E eu falei para vocês da biblioteca né, a Real Biblioteca não, a coleção Dona Teresa Cristina Maria. Até hoje vem sendo descoberto algumas coisas interessantes. Eu também, aos 15 anos atrás, descobriram as chamadas enroladinhas, que eram fotografias de Dom Pedro II, que ele tinha comprado, que tinham se enrolado ao longo do tempo, então conseguiram recursos, aplainaram e virou uma exposição, e depois virou um livro chamado De Volta à Luz. Tá? Enfim, só curiosidades aqui desse acervo, sem falar ainda. Então, está fazendo sentido? Eu estou vendo poucos rostinhos aí. Temos, né, a maior biblioteca da América Latina, uma das maiores do mundo, e 2 acervos ali, né, são reconhecidos como muito importantes, a documentação trazida, né, a biblioteca trazida pela família real, e a biblioteca, né, o material, que não é só a biblioteca, né, amealhado por Dom Pedro II. Só um parêntese, né, gente, eu trabalhei na Biblioteca Nacional há alguns anos, eu trabalhei na revista Nossa História, não sei se vocês chegaram a pegar, que era uma revista vendida em bancas de jornal, depois virou a revista de História da Biblioteca Nacional. O nosso intuito era chamar, né, grandes historiadores, justamente com essa pegada, né, de escrever sem nota de rodapé, textos bem resumidos, para o grande público. Então, eu trabalhei nessas 2 revistas, e depois eu trabalhei quando o presidente, fantástico, né, Peter? A gente ainda acha em alguns sebos as revistas, né? E depois eu trabalhei na gestão do Pedro Correia do Lago. Pedro Correia do Lago foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, neto de Oswaldo Aranha, né, para quem estuda aí política externa, e, enfim, fui assistente do Pedro justamente numa época que ele tinha um conselho muito bom. Peter falou que ele tem essa revista, né? O conselho que acompanhava não só a revista, mas ajudava a pensar a Biblioteca Nacional na minha época lá, era senhor José Mindlin, de abençoada memória, Evaldo Cabral de Melo, Marieta de Moraes Ferreira, Lilia Moritz-Schwarz, enfim, grandes pesquisadores, José Murilo de Carvalho, grandes historiadores ou profissionais que se debruçam sobre a história do Brasil. Então, ao todo, eu tive mais ou menos uns 5 anos de atuação na Biblioteca Nacional, e nesse período eu localizei, né, eu falei para vocês que tem a lei de depósito legal, entre esses livros e tudo mais, eu localizei documentos sobre o Oriente Médio. Então, eu ganhei uma bolsa, eu apliquei, fiz um processo seletivo, e em 2007 eu tive a bolsa, que é o Oriente Médio, no acervo da Biblioteca Nacional. Então, dentro desse material todo de Dom Pedro II, que eu falei para vocês que é reconhecido pela Unesco como Memória do Mundo, eu localizei 2.000 itens relativos ao que a gente chama de Oriente Médio. E é fantástico, porque não era uma coisa, eu sou um monarca que coleciono fotografias. Ele escreve no verso, ele briga com... ele escreve na margem do livro, o autor está errado, é muito marrento ele, né? Às vezes ele escreve, e no diário, né, que depois foi publicado, ele falou, quando eu cheguei na pirâmide do Egito, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu já tinha visto nas fotografias e achei um pouco diferente. Então, ele acessava esse material, ele tinha uma troca, né? E eu acho fantástico de Dom Pedro II, que não é só o acervo, né? E ele interagia e tudo mais, como depois ele vai viajar. A gente fala desse conhecimento, ele foi um grande viajante, ele teve, das 3 viagens internacionais de Dom Pedro II antes do exílio, ele teve 2 vezes no Oriente Médio, tá? Em 1871 ele teve só no Egito, 76, 77 ele teve em Constantinopla, ele teve na Grécia, depois Líbano, Síria, o que seria hoje, né? Líbano, Síria, Israel, Palestina, Jordânia, Egito e Sudão. Está todo mundo cansado? Imagino que quer fazer essa viagem no século XIX, né? Pouco mochileiro teria ânimo, né? Então, só para contextualizar, foi assim que eu comecei, né, a ter acesso a esse acervo. Ele é fantástico, conheçam, valorizem e tudo mais.
O que eu queria falar com vocês em específico é que dentro desse material gigantesco, a gente tem, eu vou aqui tentar mexer, eu gosto de ver os rostinhos e botar aqui o site, né? Ai, perdão. Eu queria mostrar o site, né? Enfim, é meio óbvio que a gente tem o site, né, da Biblioteca Nacional, tem essas informações em geral. Aqui eu acho importante frisar, sobretudo alunos de direito, profissionais do direito, né? A Biblioteca Nacional não só tem a lei do depósito legal que eu falei para vocês, mas eles também têm o escritório de direitos autorais. Então, quem está escrevendo livro, normalmente é ali que se faz o registro. Tem um dos links aqui, que depois vocês procurem, acho que é serviços, ou, enfim, um dos links aqui vocês, né, têm essa informação. Então, a gente tem, né, eles têm também editais, por vezes, como eu falei, quando eu tive a bolsa em 2007, eu fui contemplada num edital, eu participei de um processo seletivo, que é de bolsa de pesquisa da Biblioteca Nacional. Por vezes, eles têm projetos de apoio à tradução de obras brasileiras. Então, né, enfim, temos o site com, às vezes, jogando luz para parte desse acervo. E uma curiosidade, gente, tem 5 pessoas no waiting room que eu não estou vendo, só um segundo. Perdão, gente, eu que estou fazendo a gestão da sala, eu não sabia. E uma das questões que a gente vê, às vezes, tem gerado alguns debates na mídia, a gente está às vésperas do bicentenário da independência do Brasil, né? Em 2022, a gente tem datas redondas, normalmente se debate história nessas datas redondas. A gente vai ouvir falar muito no centenário da Semana de Arte Moderna, certamente essa vai ser um grande debate. Eu acho fascinante que a gente fale, né, sobre Oswald de Andrade, sobre Tarsila do Amaral, sobre Anita Malfatti, enfim, né, sobre esses modernistas que estavam pensando o Brasil. E a gente tem também justamente o bicentenário da independência. Gente, essas datas redondas, né, são aqueles momentos que a gente tem que ir, que país somos nós, né, para onde nós vamos. Normalmente se faz, né, eu lembro que quando teve o Rio 450 anos, 2, 3 anos antes, estavam tendo editais, discussões, né? Não, segundo, tem mais 2 pessoas na sala de espera. Tem saído matérias falando que inacreditável, né, que a gente tem governo que fala da importância da história e não tem nenhum projeto mais amplo, mas a instituição que, de alguma forma, está capitaneando iniciativas para pensar o bicentenário é justamente a Biblioteca Nacional, em parte por isso, né? Quer dizer, a gente tem a Biblioteca Nacional, o acervo dela, né, nasce do acervo português, depois parte do acervo vai voltar para Portugal, como eu falei para vocês, né? Depois, quando a gente tem, vocês devem ter ouvido falar que em 1825, né, quando a gente formaliza a independência do Brasil, o Brasil vai pagar, tem um acordo, né, como se fosse ressarcir Portugal por parte das perdas, e isso está incluindo o acervo da Biblioteca Nacional. Então, enfim, o livro da Lília mostra muito bem isso, e a Biblioteca Nacional talvez seja a instituição que tenha algum grau de atuação nesse sentido. Eu acho que talvez a FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, também tenha. Está fazendo sentido aí? Marcos e Vivian, Mari e Vitor já foram meus alunos, né? Então, esse é o acervo, visitem, tá vendo? Editais aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Tem lá inscrições abertas, na realidade já fechou, que é 1º de agosto. Mas é interessante ficar atento, porque tem esses editais de tradução e essa bolsa de pesquisa que eu fui contemplada justamente, só para vocês terem uma ideia, né? Tem alunos de pós aqui, eu tinha feito já um mestrado, eu já era mestre quando eu apliquei para a bolsa do Oriente Médio do Acervo da Biblioteca Nacional. Foi a partir da empiria, dessa documentação de Dom Pedro II, que eu fui fazer uma pesquisa sobre as relações do Brasil com o Império Otomano. Foi a partir dessa empiria, dessa documentação, que eu fui morar na Turquia em 2010 e, né, enfim, pensar as relações bilaterais. Então, é interessante, né, não só para os historiadores profissionais, mas todos, né, eventualmente conhecer esse acervo e, eventualmente, aplicar para esse tipo de bolsa. Bem, então temos, né, o site da Biblioteca Nacional, eu vou deixar ele aqui se a gente precisar. O que eu queria falar para vocês, quando a gente está pensando em periódicos, né, em fazer pesquisa em periódicos
aqui no Brasil, em jornais, a Biblioteca Nacional, como eu disse, tem a lei do depósito legal, então, a princípio, ela tem um exemplar de todos os periódicos, mas a gente tem jornais que ainda estão circulando. Então, esses jornais que ainda estão circulando, por uma questão de direitos autorais, você tem, o que eu recomendo para vocês é vocês verem, por exemplo, o Globo. Eu sou carioca, né? Então é um jornal que ainda é importante aqui do Rio, né? Embora eles falem que ele seja um jornal ainda de abrangência nacional, depois a gente pode falar sobre isso, né? Tem jornais de São Paulo que vem ocupando esse espaço, mas só para vocês verem que todos os jornais, eu deixei aqui aberto, têm o acesso ao acervo. Então, acervo Globo, e aí vocês podem, né? Quer dizer, eles normalmente já fazem aqui uns fatos históricos, uns highlights do acervo, né? Então, é interessante, antes dessa digitalização, gente, eu pesquisei muito, todos esses jornais têm as chamadas agências. Então, eu lembro que eu ia aqui, perto, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na agência O Globo, pesquisar. E lá, normalmente, eles não só têm o acervo histórico do Globo, como eles têm clippings, porque aquilo era também para municiar os jornalistas. Então, eu tenho xerox, por exemplo, eu procurei política externa do governo Geisel para o Oriente Médio, e eu xeroquei tudo que eles tinham, porque mesmo no Globo, por exemplo, no acervo deles, não esses, né, mas lá, eles têm esses clippings que era para municiar os pesquisadores, né, mas isso não está, enfim, acesso para o pesquisador. Mas aqui, só para a gente ter uma ideia, olha só a minha memória. Hamas, né, a pessoa estudou Oriente Médio, né, eu também, né, isso aqui é coisa do Google. Mas só para a gente ter uma ideia, Vivian, eu estou te conhecendo agora, Vivian, você está com o vídeo aberto. Se apresenta para mim e me fala um tema de pesquisa, Vivian, por favor. Vamos lá. Bom, sou a Vivian, sou estudante de projetos de memória. Na verdade, eu tenho uma carreira em gestão de projetos na área de educação e há 2 anos eu estou estudando projetos de memória, genealogia. Aonde? Eu comecei fazendo um curso no Museu da Pessoa. Ai, que legal, eu adoro a Karen Workman, sou muito fã dela. Na tecnologia social da memória, e aí eu entendi que a coisa que eu adorava a vida toda tinha nome e era um campo de trabalho possível, né? Eu sempre adorei as histórias, principalmente de família. Então, tenho muito esse olhar para histórias familiares e genealogia. Um tema de pesquisa... Sim, dentro da genealogia, o que você está pesquisando? Sei lá, imigrantes italianos? Nossa, eu tô numa sinuca justamente de um apagamento, de uma história provavelmente de escravidão. A bisavó de uma amiga, eu estou fazendo a pesquisa para ela em genealogia e a gente não consegue avançar. Assim, eu não consigo chegar à certidão de nascimento dela. A gente tem uma certidão de nascimento que é autodeclarada, que supostamente é de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Mas a que a gente tem é uma autodeclarada de quando ela se casou em Taubaté. E ela nasceu em 1908. Então, quer dizer, eu já pedi a pesquisa, inclusive em Bom Jesus da Lapa, eles não localizaram. Então, ou ela não nasceu lá, ou ela não tinha registro anterior. E a gente não tem essa história. Esse é o tipo de história que talvez, quando você for se debruçar em periódicos, você vai ter que buscar pelas beiradas, né? Mas, enfim, vou botar aqui só escravidão, só para a gente ter aqui uma ideia, né? Enfim, obviamente, gente, eu, por um acaso, eu sou assinante do Globo, eu ainda leio o jornal, eu gosto de ler. Olha que está parecendo propaganda, né? Eu gosto de ler o jornal impresso, né, no café da manhã, aquela coisa, né, de velha guarda, né? Mas aqui, só para a gente ter uma ideia, né, se você coloca ali escravidão sem circunscrever o período, a gente acha 19.288 indicações, né, um jornal que foi criado em 25, né? Então vai de 1925 aos dias atuais. Não sei se a gente vai conseguir abrir aqui, mas só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Eu não sei se eu estou arrombando porta aberta, se você já tem experiência em pesquisa, né? Mas é legal porque é isso. Então, você tem, olha, escravos do século XXI, 2013, falando sobre... É um tema muito mais presente do que a gente imagina, né, Viva? Muitas pessoas, né? Você tem escravidão sexual, tráfico humano, enfim, esse tema não acabou, né? E além dos debates sobre a escravidão, que certamente, né, é o passado que não passa aqui no Brasil. Eu não estou... acho que aqui eu vou conseguir.
Tá vendo? Aí a gente consegue, só para ter uma ideia, tá, gente? A gente consegue acessar, né, o jornal e aí vai aumentando, olha só, a qualidade, tá? Débora Berlim, correspondente na Europa, escravos do século XXI. Então, você tem aqui, né, só para sair do modo tela cheia, aqui, enfim, está fazendo, obviamente, ele quer, né, os jornais estão com uma séria dificuldade, né, de sobrevivência hoje, justamente, né, frente à concorrência da internet, mas queria mostrar para vocês que, né, o Globo, né, é um jornal que tem um acervo que está digitalizado, e aí, se vocês estiverem fazendo pesquisa sobre um tema, né, enfim, um jornal que ainda esteja em circulação, vocês não vão conseguir fazer na Biblioteca Nacional exatamente por isso, tá? Porque esse acervo tem que ter uma questão de direitos autorais, e aí, normalmente, ou se você é assinante, quem for assinante de qualquer jornal, preste atenção, que normalmente você tem acesso, ou se não, você paga uma taxa. Eu estava pagando, aqui eu estou entrando no Estadão. Estadão, quem estuda História Internacional, o Estadão é muito bom, ele cobre internacional muito bem. Eu pagava, na época do doutorado, acho que era R$ 32 por mês, certamente essa taxa já aumentou. Deixa eu só ver se não tem nenhuma... Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui para... Se tiver alguém para... Monique, uma dúvida. Esse acesso que você mostrou para a gente, qualquer pessoa tem? Eu estava justamente abrindo quando você me chamou. Eu nem vi se ele abre ou não. Sim, pode ver. Você tem acesso, sim. Mas certamente ele deve te dar os 5 algumas gratuitos. Limitações. Umas limitações, mas se você quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, ele rapidamente vai te mostrar como você paga para acessar, ou se você é assinante, né? Eu mesmo fui catar aqui com meu marido, porque eu sou assinante, mas eu não estava mexendo no acervo, tá? Então, isso do Globo, certamente o Estadão também, tá? Então, eu estou aqui no acervo do Estadão, aí isso tudo eu vou chegar na Biblioteca Nacional, então o que eu quero mostrar para vocês é que fiquem atentos como pesquisadores, que se o periódico ainda estiver em atividade, a Biblioteca Nacional, ela certamente vai te dizer que está vetado, e provavelmente eles nem digitalizaram no projeto da Hemeroteca Digital. Bem, eu já escrevi um texto no Estadão, vamos ver se aparece o meu texto, não sei se saiu no online. Uma outra busca que talvez fosse mais possível, que você perguntou do projeto, né, o que eu tinha aqui em pesquisa. Na mesma pesquisa para essa minha amiga, o companheiro da bisavó, né, que seria o bisavô dela, buscando por ela, justamente para chegar nela, eu falei, bom, ele era o homem branco, então talvez dele eu tivesse mais registro, então fomos por esse caminho também, tinha o nome, tinha certidões dele, né, e aí a gente descobriu que ele foi um herói de 32. Nessa pesquisa. Legal. Qual é o nome dele? Ninguém tinha essa informação. Peraí que eu vou puxar ele inteiro aqui para você. Então, olha só, gente, só enquanto a Vivian está procurando, eu botei Monique Sorachevski, né, meu nome e meu sobrenome. E eu achei, na realidade, um texto do meu primo, Alon. Porque eu botei Monique Sorachevski, aqui acho que eu botei Monique Sorachevski sem aspas. Se eu quiser procurar o meu nome específico, daqui a pouco a Vivian vai dar um nome para gente tem que botar aspas, porque aí você restringe. Provavelmente a gente não vai achar nada meu, porque eu não tenho nada. Tá vendo? Não foi encontrado nenhum registro. Se eu botar só Sorachevski, esse sobrenome complicado, aí não precisa nem do... Aí a gente vai achar, só para, talvez, achar alguma coisa da Renata Sorrá, que ela tem o mesmo sobrenome que eu. 156, provavelmente alguma coisa da Renata Sorrá, tá, gente? Eu não quero falar, mas o que eu quero já mostrar para vocês, quando a gente está fazendo a pesquisa, é que se você coloca em aspas, quando é um nome composto, né, isso facilita. Dá o nome aí, Vivian, por favor. Coloquei no chat, Gonçalo da Costa Rola, com 2 L's. Gonçalo da Costa, o Gonçalo é com 2 L's? Não, Rola, o final, da Costa Rola com 2 L's. Gonçalo da Costa Rola. Isso. Vamos ver se vem alguma coisa. Vamos fazer a pesquisa aqui ao vivo. Aqui para não veio nada. Mas aí também, aqui só... Vivian, eu trabalho com uma rola de Belo Horizonte, Bárbara Cristi Rola, com 2 L's. Olha só, vai saber. Fiquem amigos aí no chat, depois troquem figurinhas de pesquisa. Marcos, me dá um tema aí para a gente olhar no acervo do Estadão. Antes da gente olhei, no Globo tem 84, não concorrência, é o que eu pesquiso. Eu sempre pesquiso pacto de não concorrência ou não concorrência, propriamente. Tem hífen? Não tem, é exatamente assim. Mas aí você tem que botar...
84, apareceram 84. Mas você tem que botar entre aspas. Você entre bota aspas, imagina, isso. só não vai te aparecer milhões. Não, é de 174 mil não concorrência, mas eu restringo para o instituto em si que eu pesquiso, não é? Sim. Que é justamente para saber se um empregado pode sair de uma empresa e trabalhar no concorrente. O Brasil não disciplina, houve um projeto de lei bem antigo, enfim. Então, quando você for fazer a introdução da sua pesquisa e tudo mais, alguma coisa, você vem aqui para o Estadão, olha só, em 1890 não deve ser o que te interessa de fato. Mas está vendo, olha só, gente, só para vocês terem uma ideia, o acervo do Estadão, que é um jornal que ainda está rodando, remonta a 1870. Depois eu mostro para... A minha rede está um pouco lenta, tá, gente? Apesar de eu estar com cabo. Então, vamos, né, a roleta. Aqui, ó. O fato da não concorrência, isso não vai ser... o não, tema. é aquilo ali mesmo, exatamente. É alguma coisa, é quase garimpar, é minerar esse tipo de informação. Eu já vi ele o fato da não concorrência da empresa. Maravilha. Por aí. Então, olha só, você viu que remonta ali ao século XIX, você vai ter que, né, olha só, 359 ocorrências, vai te dar um trabalho, né, interessante. O que eu faço, gente? Eu normalmente dou print screen, né? E aí eu salvo deve ter alguma metodologia, né? Mas eu sou old school. Aí eu salvo no Paintbrush, aí recorto e gravo, salvo tipo assim, Estadão, a data tal e a página tal, tá? Porque é muito importante quando vocês estão fazendo esse tipo de pesquisa, marcada onde foi a fonte, para que vocês possam citar depois. Ainda estou aqui no Estadão, então olha só, temos o Globo, o Estadão, temos a Folha também. Né? Enfim, aí cada jornal vai ter lá a sua peculiaridade, você pode selecionar o período, mas Peter, que está com o vídeo aberto, Peter, me dá um tema aí, para a gente ver aqui. Está sem som, Peter? Bom, da Folha aqui, vamos pesquisar então sobre as charges sobre o presidente. Vamos botar charges, certamente. Olha só, o acervo da Folha, a Folha teve vários jornais, né? Folha de São Paulo, Folha da Manhã. Então, vou botar todos, tá? E não botei períodos. Vamos ver se ele vai mostrar, né, charges aqui, ordenar por mais recente, vamos ver se eu consigo botar por mais antiga. Só para a gente ter uma ideia. Caramba, 7.134, né? Enfim, relações a charges que vão... Deixa eu só ver aqui. Eu não quero me alongar aqui, mas, né, eu quero chegar à Biblioteca Nacional, mas o meu ponto é mostrar para vocês, né, olha só, que tem no acervo da Folha, no acervo do Estadão, no acervo do Globo, certamente outros jornais, né, de Belo Horizonte, de outras capitais, Zero Hora, esses jornais que ainda estão rodando. A minha primeira, se vocês estão fazendo uma pesquisa muito circunscrita e tudo mais, a minha principal recomendação é que vocês olhem a quase totalidade deles, né, tem esse tipo de parte do site que você acessa e quase todos já digitalizaram, tá bom? Tá fazendo sentido? Vivian, Marcos e Peter que estão com a câmera aberta. Dito isso, vamos à nossa amada Biblioteca Nacional. Eu já deixei aberta aqui a parte dos periódicos, porque às vezes ela dá chabu, tá? Então, gente, a Biblioteca Nacional né, essa maravilhosa que a gente já sabe que deriva do acervo trazido pela família real aqui para o Brasil, que, né, tem tem a parte de obras gerais, né, de obras raras, de manuscritos e tudo mais, um dos, sei lá, talvez uma das garotas dos olhos, né, do acervo da Biblioteca Nacional é a seção de periódicos, são os jornais, né, ficam aqui no Rio, eles têm um anexo, inclusive, que fica na região portuária do Rio, deu problema recentemente, imagina, né, chove, quando não tem recursos, alguns jornais se perdem, e há alguns anos a Biblioteca Nacional vem digitalizando o seu acervo. Antigamente era manuscritos, e a gente estava falando antes daqui da conversa se ampliar, era um horror pesquisar nos manuscritos, porque você não tinha busca, né? Você tinha que conhecer o jornal, perdão, dos manuscritos não, dos microfilmes. Você não tinha a busca. Então, você tinha que conhecer o jornal. Eu sei que, né, o segundo caderno do Globo trata de cultura. Então, você tinha que conhecer o periódico para já ir naquela parte que se interessava. O internacional fica normalmente no final do caderno de economia, né? Enfim, então, quando você já dominava, e aí você tinha que olhar a página como um todo. E fiz muita pesquisa sobre Israel, Palestina, assim era um saco. Desde que começou um projeto de digitalização de periódicos,
ele tem uma forma de busca. E a Biblioteca Nacional, então, criou, na parte digital dela, ela tem um projeto já antigo de digitalização do... Ai, eu estou com medo de perder. Enfim, acervo digital, tá? Então, parte daquele acervo a gente consegue pesquisar aqui online. E aí, depois do meu doutorado, eu terminei o doutorado em 2012, quando eu estava no doutorado, eu só consegui pesquisar no Estadão, como eu falei, né? Tive que pagar e tudo mais. No final do meu doutorado, a Biblioteca Nacional abriu a hemeroteca digital, são quase 800 periódicos, isso é uma maravilha, conheçam, pesquisem, deem valor a esse material, e a gente tem, como eu falei, jornais desde o começo, desde a independência, então a gente tem o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro, que datam de 1808, então vou colocar aqui só Gazeta do Rio, só para vocês verem, Gazeta do Rio de Janeiro, tem 2 aqui. Então, aí aparece o nome do periódico, e aqui, estão vendo, período. Olha só, vamos ver aqui, 1800, 1809, vou escrever Napoleão Bonaparte. Napoleão, tá? Só para vocês estão seguindo? Tá indo? Gente, é muito estranho isso de não conseguir interagir. Tentem abrir a câmera, quem puder, por favor. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, olha só, um jornal de 1809, Napoleão, proclamação, Napoleão, por graça, isso é interessante também, tá, gente, o domínio, Fernanda abriu a câmera, bem-vinda, dos termos, então Napoleão escrevia igual, né, mas, por exemplo, enfim, deixa eu só ver aqui, mexer aqui só um segundo, estão vendo? 279 ocorrências para Napoleão, aí, estão vendo uma setinha aqui, aqui em cima, vocês estão vendo? Tá meio lerdinho, né? Aí eu vou passando as ocorrências, tá? José, o irmão, José Napoleão, né? Enfim, é bem legal, gente, para até ver o tipo de periódico que a gente tinha no início do início, né? No 19. Então, aqui a gente vai passando as 279 ocorrências só naquele recorte ali dos anos iniciais, né? E aí vocês estão vendo que aparece em verde, tá vendo? Isso é uma maravilha. Quando a gente faz a busca, ele já marca, né, e vai fazendo a pesquisa. Então, aqui em cima a gente vai passando as buscas, mas, poxa, deixa eu passar o próximo. Eu preciso saber a data exata do periódico para poder citar e qual é a página, né? Então, normalmente eu subo aqui e vejo, ó, Gazeta do Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1809, página 1, tá? Aqui eu sei que a página 1 está vendo, 1 de 8, aqui está indicando que esse periódico tem 8 páginas. Estão vendo aqui em cima? Sim? Então, isso é muito importante, não só fazer a pesquisa, como também o que vocês localizarem, vocês irem anotando, para que depois vocês citem, né? Normalmente eu colocaria Gazeta do Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1809, página 1, acervo hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional. Por quê, gente? Porque a gente está falando, né, que o Yuval Noah Harari fala que ele, né, a importância da pesquisa, a gente está subindo um nos ombros dos outros. Se alguém mais no futuro for ler a pesquisa de vocês, né, e falar, poxa, eu quero ir lá, né, nessa fonte, a gente tem que deixar mastigadinho o caminho, né? O nome do jornal, o ano, né, a data exata, a página e da onde você pegou. Tá? Pode ser que vocês tenham pego do acervo digital do Estado de São Paulo, acervo digital, jornal O Globo, tá? É sempre importante frisar isso, né? Por isso que quando a gente vai coletar essa informação, né? Eu faço aquela coisa, né? Eu estou fazendo uma pesquisa agora, eu tenho uma pastinha, eu corto, né? Faço print screen, salvo no Paintbrush, salvar imagem e já salvo a imagem com a data e escrevo, dizem que isso é mnemônico, tá? Eu tenho meu caderninho que eu vou escrevendo, mas eu sou uma senhora de 45 anos idosa, né? Depois, né, hoje vocês têm Evernote, enfim, tem aplicativos e tudo mais, mas o que é muito importante, sobretudo, que eu quero frisar, é que vocês têm que ter essa referência, né? Então, a Gazeta do Rio de Janeiro, temos aqui a data 1, vamos ver mais uma aqui do Napoleão, só para a gente ver. Só é chato que quando o Zoom ocupa a página, é que me ocupa. Então, Napoleão e a França, tudo mais. Então, temos aqui, né, a Gazeta
do Rio de Janeiro. A Fernanda Miguel abriu o vídeo dela, e eu vou falar, Fernanda, por favor, se apresente e me diga um tema de pesquisa que a gente possa procurar num periódico aqui, e eu aproveito para falar um pouco dos periódicos, tá? A gente são cerca de 800 periódicos, a gente tem, né, alguns muito importantes e famosos, como o Jornal Última Hora, que não existe mais, a Noite, o País, Advogados no Meu Brasil, tem lá o acervo da Gazeta dos Tribunais, tem jornais, não só jornais, como tem também revistas específicas de área médica, tá? Depois, dependendo do interesse de vocês, é sempre interessante aqui buscar. Mas, Fernanda, depois a Rita abriu também, vou pedir ajuda da Rita. Fernanda, por favor, se apresente e me diga um tema de pesquisa que a gente possa buscar aqui no acervo de periódicos da BN. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Fernanda, eu estou no primeiro semestre de Direito no IDT. Eu já sou formada em Letras em Inglês e em Pedagogia. E eu quero trabalhar em alguma coisa aí na área de educação, muito provavelmente, mas não sei exatamente qual que é ainda. Uhum. Acho que sobre mim é isso. E sobre a pesquisa, pode ser alguma coisa com relação à educação básica? Tá, então vamos ver o Correio Brasiliense, porque eu acho que o Correio Brasiliense não vai estar aqui justamente porque, a princípio, ainda existe. Ó, o Correio Brasiliense DF, vamos ver qual é o período que tem. Tá vendo? Não sei se... Só uma curiosidade se a gente vai conseguir acessar, porque eu falei para vocês se o jornal está rolando ainda. Educação básica, que você falou, né? Isso. Fernanda, eu botei entre aspas, se você botar a educação básica, assim, se aspas, ele vai listar tudo que é educação e tudo que é básico, tá? Então, por isso é importante essas aspas, tá? Isso restringe a pesquisa. Pesquisar. Opa! Ele localizou aqui, imagina, ocorrências 1.335 de 2002 a 2000. Vamos ver aqui, 60 a 69? Eu não sei se ele vai permitir o acesso. Vamos ver se ele permite o acesso. Permite, olha que interessante, né? Eu acho que determinada data você precisa de ir no jornal e parte está aqui, tá vendo? Universidade de Wisconsin, cultura portuguesa em área de expansão. Além da educação... Pô, tá muito pequeno, eu sou cegueta, eu sou mesmo, acabei de fazer o óculos de perto e longe, a gente amplia aqui, tá vendo? O mais aqui, né? O zoom. Zoom de zoom out, zoom in, né? Então, aqui você vai... Né, além da educação básica sobre português, o centro mantém um programa de várias disciplinas. A gente achou 12 ocorrências. Essa foi em 1961, Fernanda. Vamos ver aqui. Eu tenho uma rede excelente, mas ela está meio furreca hoje. Aqui também, os tesouros de Núbia, professores para educação básica, 30 milhões de brasileiros, analfabeto, Unesco, vamos ver o que... Acho que a matéria começa embaixo. Não. Tem que ver de onde é... Acho que essa Medeiros Neto aqui, tá vendo? Enfim, depois tem que fustigar, Fernanda, tá? Aqui a gente localizou nos anos 60, tá? Educação básica aparece 12 vezes, né? Isso é interessante, porque você quer fazer uma introdução para o seu trabalho de uma final de uma disciplina sobre a história da educação básica no Brasil, debate sobre a educação básica no Brasil durante a ditadura civil-militar. Poxa, eu sei que tem, né? Aparece aqui, 62 é antes da ditadura ainda, né? Em outro período. Mas, enfim... Então, tem coisas aqui, e é interessante isso que deixa eu só mexer aqui, que o Correio Brasiliense, você tem parte que está acessível. Vamos ver se a gente consegue, tá vendo? Acho que só até 2014. Vamos ver se a gente acessa aqui. Está fazendo sentido, minha gente? Quem está com câmera... aqui a gente tem acesso a jornais mais recentes, tá vendo? Escolas particulares credenciadas, né? Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou a lista das escolas da rede particular credenciadas à educação básica. Então, você vê que é possível você pesquisar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional ou Correio Brasiliense, embora certamente os anos mais recentes você tenha que provavelmente ver no próprio acervo do jornal, tá? Então, falamos aqui de educação básica, deixa eu fechar essas outras, né? Então, tem vários jornais
enfim, a vida fluminense, o Careto, o Malho. Peter, você falou que você se interessa por charges, né? E eu acho muito legal, por exemplo, tem alguns periódicos como a Careta, que era uma revista artística, né? A gente tem a Careta aqui, olha só o período dela, de 1900 até 1969. Vou tentar botar charge aqui, tá, Peter? Só para... Ô, professora, eu pesquiso muito sobre o Malho também. Sobre o Malho, vamos ver, acho que o Malho está aqui, ótimo. Mas algum chargista específico do Malho? O Ângelo Agostini. O Agostini era do Malho? Para mim ele era da Vida Fluminense, mas vamos lá, Agostini. Não, ele chegou a trabalhar também no Agostini, também, tanto é que ele foi o que lançou as primeiras revistas de quadrinhos do Brasil. Sim, olha só, a gente localizou Agostini, aparece 81 ocorrências, e aqui aparece Ângelo Agostini. Então, aqui ele está sendo citado. Vamos ver se ele aparece como uma assinatura. Isso é interessante, gente, porque a pesquisa também pode ser... Aí às vezes é isso, às vezes a mesma notícia ela vai sair em vários jornais, várias datas sucessivas. Muito comum quando a gente vê propaganda. Deixa eu ver onde é que aparece o Agostini aqui. Aqui também. Aqui ele aparece em citação, em listagem de publicação, tá vendo? O decano do lápis, Ângelo Agostini. Então, se você quiser fazer uma biografia do Ângelo Agostini, não sei se já foi feita, é interessante você ver aqui também, Agostini e muitos outros. Vamos ver se aparece uma charge, tá? O que eu gosto muito quando eu estou fazendo pesquisa é ficar fuxicando a página toda dos jornais, porque a gente vai vendo outras coisas, tá vendo? Aqui aparece uma charge, né? Não é exatamente a do Ângelo Agostini. Ele aparece aqui citado, né, Peter? Vamos ver se a gente anda mais um pouquinho para ver se aparece alguma charge feita por ele. Eu sei que ele aparece na Vida Fluminense, Peter, que ele fazia aquelas charges das páginas de abertura, né? Aparece também, aparece muito também no Tico-Tico. Ele tem mais destaque no Tico-Tico, né? Legal. Rita, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia sugerir colocar Zé do Agostini, porque naquele outro artigo fala que é um personagem do Agostini. Pode ser. Então, vamos fazer... Aqui aparece uma... Aqui deve ser ele, né? Não é Ângelo Agostini? Deve ser, tá vendo? Foi até... a gente não consegue buscar aí não tem isso não é indexado, né? Porque é a assinatura, né? Mas provavelmente é muito parecido com o tipo de desenho que ele fazia, né? Então é uma charge dele. Sai ou não sai essa reforma? Professora, uma dúvida. Eu estou vendo pesquisa. A professora tem que escolher um periódico? Não dá para fazer uma pesquisa genérica? Então, ao que me consta, precisa de um periódico aqui, tá? Nesse caso específico, porque, enfim, você tem que ter alguma restrição. Eu acho que tem aqui no local, eu normalmente vejo por aqui. Ele normalmente vai te pedir o periódico, na hemeroteca vai te pedir o periódico. Por isso que é importante você entender, tá? Você quer, como que é? Não concorrência, não é isso? No Malho não vai aparecer, certamente. Não, mas então, eu queria chegar aqui no Jornal do Comércio, que foi digitalizada recentemente. E, gente, esse jornal, aí vejam vocês com 2 M's, tá? Jornal do Comércio do Rio. Olha só quantos tem Jornal do Comércio. Vou colocar aqui o não concorrência, que eu sei que é só a pesquisa. O que é interessante do Jornal do Comércio, gente? Primeiro que, assim, dá uma depressão do quão a gente hoje retrocedeu, como o Brasil olhava o mundo. É um olhar meio tabelado, tá? Porque tinha muita tradução de jornais europeus. Mas, assim, o Império Otomano, o Brasil acompanhou tudo. A elite brasileira que lia o Jornal do Comércio acompanhou tudo. É um jornal que é uma fonte de pesquisa incrível. Por exemplo, quem está acompanhando, eles têm lá entradas no Porto. É um saco você isso, mas quem entrou e quem saiu no Porto do Brasil? Cara, você consegue estudar imigrante, eu te recomendo fuxicar aqui o Jornal do Comércio. Olha só, Marcos, como tem coisa, tá? Vou abrir aqui 90, 99, só para a gente ter uma ideia. Ele sempre aparece aqui, esse material detetor de direito autoral. Isso é muito importante, tá, gente? Porque se vocês estiverem usando para as dissertações, teses, TCCs, citando, não tem problema.
mas eu vou usar aqui a matéria do jornal na capa do meu livro que vai sair pela editora X. Aí vocês têm que entrar em contato com se esse jornal ainda está rodando, para pedir autorização, tá? Aqui apareceu, não sei o que, ela não há concorrência. Eu não botei aspas. Não tem, mas está maravilhoso. Eu vou, Jornal do Comércio, tinha fugido. Magnífico, obrigado pela dica. O Jornal do Comércio é uma maravilha, tá? Aí, só uma curiosidade, gente, eu sou uma pesquisadora de história otomana, mas se eu colocar otomano com T, não deve aparecer muita coisa. Vamos botar aqui. Até aparece com um T só, né? Mas são temas mais recentes. Deixa eu só aqui, só para uma palhinha aqui. Tem gente que está abrindo o vídeo, vocês vão me falando aí temas de pesquisa, tá? Só um segundo. Vamos ver como é que aparece. Caramba, às vezes aparecem umas coisas nada a ver. Você escreve otomano e parece tamanco, porque tem problemas na busca. Aqui certamente tem alguma coisa errada, vamos ver o que é. Só abrir aqui. Um segundo. Perdão pela minha rede. Até tá, médico em chefe do exército otomano, olha só, com um T só. Mas, normalmente, eu queria mostrar para vocês que era comum, durante o século XIX, mesmo início do XX, escrever otomano com 2 T's, tá? Então, muçulmano, por exemplo, se escrevia com 2 S's. Então, aqui, né? Só vamos ver. Monique, como que você chegou nesse jornal do... ele tá com 2 M's, agora que eu vi. Que eu digitei comércio lá e ele não apareceu esse do Rio. Não, então, tá aí é isso que eu estou querendo falar. Coisas que a gente vai aprendendo na pesquisa, né? Genealogia tem muito isso. Ninguém fez isso comigo, então quando eu pensei esse encontro, eu falei, se eu estou arrombando porta aberta, se eu estou falando coisas que vocês já sabem, eu peço desculpas, mas eu acho muito importante isso. Então, primeiro, existem as agências dos jornais que, né, são jornais ainda correntes, em grande medida é para lá que tem que se falar. E mesmo que vocês achem alguma coisa na Biblioteca Nacional, como é o caso do Correio Brasiliense, por exemplo, e vocês querem publicar, se é em TCC, se é um trabalho acadêmico, não tem problema desde que vocês coloquem a referência, né? Isso não configura, isso é boa-fé, né? Isso é seguir o rigor acadêmico. Mas, poxa, aconteceu isso comigo. A minha tese virou livro, foi publicado pela FUNAG. Graças a Deus, tudo que eu usei está em domínio público, eu botei a fonte e tudo mais. Mas, se não tivesse em domínio público, se eu estivesse usando uma página do Correio Brasiliense, eu teria que entrar em contato com o Correio Brasiliense, informar, pode ser que eles não me cobrem, mas pode ser que eles cobrem, tá? Tem direitos autorais, se for uma fotografia também, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, eu vou dar um tempinho da gente trocar. Além disso, tem que conhecer os acervos, né? Então, o Peter, que já tem mais traquejo aqui, pesquisa o Ângelo Agostini, a gente sabe que o Ângelo Agostini era o chargista da Vida Fluminense, do Tico-Tico, do Malho, qual é o outro que a gente falou aqui? O Malho, qual foi a outra? É o Careta, se eu não me engano? Então, assim, a gente tem um conhecimento desses periódicos da virada do 19 para o 20 que tinham uma iconografia, a gente sabe que certamente vai ser lá. Marcos, você está interessado em questões mais amplas de não concorrência, então, certamente, esses jornais como Última Hora, como a Gazeta... gente, qual é o nome da Gazeta que tinha até os anos 70? O Correio da Manhã, perdão. Oi? Gazeta Mercantil? Não, era o Correio da Manhã que eu tinha na cabeça. O Correio da Manhã é um jornal que existiu até os anos 70, que é... Rita, você abriu o microfone, me diz um tema de pesquisa para a gente botar no Correio da Manhã, que é um acervo fantástico. E o Correio da Manhã, enquanto a Rita está pensando ali, que é o Correio da Manhã do Rio, tá? Aí eu sou carioca, gente, depois cada um, se vocês tiverem uma pesquisa mais específica, de, sei lá, de Brasília, não sei o quê, aí tem que fazer o dever de casa, Marcos, de conhecer os periódicos que eram importantes, entendeu? O Correio da Manhã foi um jornal muito importante até os anos 70, e aí só uma curiosidade, o acervo de fotografia do Correio da Manhã está no Arquivo Nacional, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Então, por exemplo, você achou numa página do Correio da Manhã uma foto que, poxa, você quer botar na capa do livro que vai nascer do seu TCC. Então, você tem que ir no Arquivo Nacional,
e pedir, quer dizer, certamente está lá, e é o fantástico aquele acervo, porque você via que os caras, às vezes, rabiscavam, cortavam, né, enfim. Então, por exemplo, o Correio, o Última Hora, que era o jornal do Samuel Weiner, um jornal muito importante aqui no Brasil também, o acervo de fotografias do Última Hora está no Arquivo Histórico de São Paulo, do Arquivo Público de São Paulo. Eu mesmo fui lá e peguei um material. Então, Marcos, aqui a gente está minimamente olhando, mas o próximo passo das pesquisas de vocês é entender, conhecer os periódicos, tá? Então, Correio da Manhã, Jornal do Comércio, Última Hora, O Globo, enfim, esses jornais gerais, provavelmente você deve achar o seu tema, né? O Malho, essas revistas mais satíricas ou mais específicas do início do 20, muito difícil. Então, tem que ter algum domínio, né, dessa história. Rita, me dá um tema aí, por favor. Eu não sou pesquisadora, é interesse meu pessoal, é a questão dos cristãos novos no sertão do Seridó, que a minha mãe é dessa região, lá no Rio Grande do Norte. Vamos botar cristãos novos. Não pode colocar duas palavras? Eu acho que a gente tem que botar aqui cristãos novos, mas qual é o outro? É Seridó, Serido. É o sertão lá do Rio Grande do Norte. Vamos ver, vai que o não a gente já tem. Nada, tá vendo? Zero. Mas vamos tentar tirar o Seridó. Vamos deixar só cristãos novos. Porque pode ser que o Seridó apareça com E, com C. Tem que ter paciência para pesquisa, gente. E é uma delícia, porque às vezes você descobre umas coisas, às vezes umas coisas horrorosas, assim. Eu descobri isso entre a gente. Alguns anos atrás me contrataram, já vou ver, Rita, para fazer a história do bondinho do Pão de Açúcar. Aqui do Rio, né? Era uma data redonda, enfim, uma amiga minha que é editora, já fiz muito isso, gente, freela de pesquisa, né, aí fiquei aqui no arquivo da Biblioteca Nacional, fui para esses, Correio da Manhã, bondinho do Pão de Açúcar. Gente, tinha uma época, antes da construção da ponte Rio-Niterói, vocês sabem que tem uma questão de suicídio, as pessoas vão para o vão central da ponte Rio-Niterói e muitos se jogam de lá. Antigamente, as pessoas iam para o Pão de Açúcar, se jogar, e os jornais davam isso. Hoje tem meio que uma regra não escrita de você não falar de suicídio, né, e tudo mais. E aí é isso, eu estava pesquisando o Bondinho do Pão de Açúcar, achei isso, óbvio, registrei, passei para uma amiga antropóloga, falei, vai estudar isso, no livro celebrativo do Bondinho do Pão de Açúcar, isso não ia entrar, né, mas enfim, só para mostrar para vocês que às vezes a gente está fazendo a pesquisa, a gente vai descobrindo, né, coisas muito curiosas. Então a gente colocou aqui cristãos novos, vamos ver aqui, não aparece no começo do 20, mas aparece, sei lá, nos anos 40, tem 13 ocorrências, Rita. Deus do céu, tá uma carroça essa minha rede, perdão. Aqui, aí vamos ampliar aqui, algumas edições portuguesas, está listando. Às vezes, esse tipo de dica de pesquisa é muito legal, porque às vezes ele vai te indicar um livro, que talvez você não conheça. Então, algumas edições portuguesas, José Lúcio de Azevedo, História dos Cristãos Novos Portugueses. Então, essa é a primeira ocorrência. Pode ser que às vezes vai ser recorrente, né, porque era muito comum, sobretudo quando tipo, classificados, propaganda. Eu fui fazer uma pesquisa sobre chineses no Rio de Janeiro. Putz, tinha muita coisa repetida. Os acusadores de judeu. Então, aqui em cima a gente vai ver, dia 19 de outubro de 43, o bicho pegando na Europa, né, Rita? Não era fácil ser judeu na Europa nessa época. Apareceu aqui uma coisa de teatro, em que aparece cristãos novos, né? É um trabalho hercúleo, Rita. O que eu te aconselho é buscar, de repente, periódicos lá do Rio Grande do Norte. Isso descobre quais são os jornais que tinham lá, coloca Cristão Novo. Isso deve te facilitar a vida. Olha só o Oswaldo Aranha, deixa eu só ver, 45, vai aqui em cima ver só a data. Lembrem vocês, 19 de agosto de 45. Há uma citação aqui ao Oswaldo Aranha, em que é preciso não esquecer os que, depois de tudo terem feito para arrastar o Brasil à órbita da Alemanha e da Itália, são hoje os corifeus da democracia, cristãos novos das Nações Unidas e autores precursores da gloriosa força. Enfim, nem está no contexto aqui, né? Está fazendo sentido, minha gente? Vivian, Peter, Fernanda?
Tem muita gente com vídeo fechado. Então, Rita, depois vale a pena descobrir, deixa eu só fechar aqui os outros que tem, o periódico que tem lá do Rio Grande do Norte. Uhum. Estou com muita coisa aberta aqui. Então, aqui a gente tem o Correio da Manhã, mas você já sabe que quando você tiver tempo, dá uma fuxicadinha aqui no Correio da Manhã, que você já viu que tem 19 ocorrências nos anos 50, nos anos 60, 17, enfim, tem algumas coisas mais recentes, né? Essa é uma dica. Então, Correio da Manhã é um ótimo periódico. Eu anotei aqui Diário Carioca também, que são jornais extintos, tá? Esses, a princípio, não tem problema com o direito autoral. Embora tenha alguns periódicos que têm problema com o direito autoral, tipo a revista Manchete. Poxa, Marcos achou na revista Manchete, eu nem sei se a Manchete está digitalizada, só que tem um problema com o espólio, porque a Manchete não pagou. Ó, até que tem aqui. Vou tentar Cristãos Novos na Manchete, como os donos eram judeus, faz sentido ter alguma coisa. Olha só, tem uma mensagem aqui, massa falida, tá vendo? A massa falida da Bloco Editores para solicitação de reprodução junto à Biblioteca Nacional necessária autorização. Então, olha só, a biblioteca até tem digitalizada, Rita, alguma coisa aqui. Mas, se for usar, tem que falar com a massa falida. Uhum. Tá vendo, gente? É um dever de casa de pesquisa que tem que ser feito. Fala, Vivian. Não, é só uma dica, na verdade, para a Rita, né? Tem um canal do YouTube da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, ASBRAP, e antes de passar, eu fui ver se tem esse tema, mas eles têm alguns vídeos lá, que acho que são lives, são palestras, específicas sobre cristãos novos. Não sei se vai ser chovendo molhado também, do ponto que a Rita está da pesquisa, mas ali fala como identificar cristãos novos e documentos inquisitoriais na Espanha. Tem um que é de Portugal, de repente dá alguma luz aí. ASBRAP, eu vou colocar o link aqui no chat. Legal. Agora que eu vi, a Mari tá rindo, que eu tô com um monte de coisa aberta. Mari, eu sou, enfim, tô com um monte de aba aberta, então fica mais lento. Deixa eu fechar aqui os meus... vou fechando aqui as coisas. Nem estou com tanta coisa aberta, não. Vocês têm que ver como é que eu fico. Então, assim, tem coisas de cristãos novos, a Manchete, né? Enfim, não só cristão novo, né? Outros temas de pesquisa, a gente vê que o acervo da Manchete está digitalizado, foi uma revista muito importante, mas se for usar qualquer coisa para outros fins, né? Se precisar de uma reprodução que não seja só um copy-paste, né? Um print screen que se faça aqui que vá te ajudar só a referendar essa pesquisa, tem que entrar em contato com a massa falida. Ele indica aqui, olha, ela tem um acervo de 1952 a 2007, tá? Bem, a gente tem meia horinha aqui final, deixa eu stop sharing aqui, e quem está, né, aqui comigo, né, enfim, está fazendo sentido, troquem, falem das pesquisas, dos interesses, seu Maurício Matias, que abriu aí o vídeo, por favor, se apresente, fale dessa pesquisa, eventualmente a gente pode entrar ali e fazer uma busca. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Então, eu também teve outra colega que falou antes aí, eu também sou aluno do primeiro semestre de graduação em Direito. É a minha segunda graduação também, minha primeira graduação é em Arquivologia. Opa! Eu vi no começo aí do encontro a senhora falando que vai falar sobre o Arquivo Nacional. Meu irmão trabalha lá, mas trabalha na unidade aqui de Brasília. Uhum. E assim, eu gosto de história, entrei no grupo aqui para acompanhar, vi o último encontro, foi bem interessante, até pelo fato de estar no primeiro semestre ainda dessa graduação, eu não estou pesquisando nada atualmente, então acho que eu estou mais aqui para aprender com vocês do que realmente para poder, no momento ainda, não tenho muito... Mas você trabalhou com arquivologia? Não, eu, na verdade, logo depois que eu ainda estava no curso de graduação, passei no concurso público e fiquei bem na área administrativa mesmo, então nunca tive o prazer de trabalhar. E eu acho que talvez por isso mesmo que eu meio que desviei dessa área e resolvi vir para o direito. Entendi. Muito legal. Acho que é muito comum a minha experiência do IDP ver pessoas fazendo, né,
outras graduações. A Fernanda falou que trabalha com o Maurício, né? São colegas aí. Aonde vocês trabalham? Na parte administrativa? Fernanda? No Conselho Nacional do Ministério Público. Eu, na verdade, não sei se ele lembra de mim, talvez ele esteja de trabalho, nada, quem que é essa menina? Mas a gente trabalha no mesmo órgão, no Conselho Nacional do Ministério Público. Inclusive, ele está no trabalho. Quero saber, cadê sua máscara, seu Maurício? Vou reportar do senhor para a Secretaria-Geral. É um dos motivos pelos quais eu estou com a câmera fechada, é porque sempre tem... Tá no trabalho e tudo, mas agora eu estou sozinho no gabinete, então tá tranquilo. Trabalhamos juntos lá no prédio, é um prédio bem pequenininho, não sei se ele lembra de mim, mas a gente trabalha junto lá no CNMP. Que bom, gente, eu fico feliz, eu sei que o horário, né, às vezes é ingrato, né, mas, enfim, a ideia do grupo de estudos é a gente abrir esse espaço aí, eu fico muito feliz que, quer dizer, vocês estão na graduação, embora seja a segunda graduação, né, de vocês dois, mas que já usem, o que eu quero estimular muito, né, e o pessoal que já tinha sido meu aluno no curso que eu dei para graduação, né, sobre história para o século XXI, o feedback dos alunos da graduação foi que eles acharam muito útil esse tipo de... Eu já tinha feito esse exercício com eles, né, então eu queria estimular muito vocês, né, que já usem, mesmo nos trabalhos aí de final de período, sabe, Maurício e Fernanda, essas pesquisas, né, enfim, nos acervos, né, isso vai municiar e vai dando uma cancha para quando chegar a hora da... Vai botar máscara. Quando chegar a hora do TCC, vocês já vão estar escolados, né, já vão ganhando experiência com pesquisa. Então, temos o Maurício e a Fernanda, que estão aí fazendo, né, a segunda graduação em Direito, no IDP, então já tem experiência em pesquisa, né, então aqui revisitando, né, Maurício, tem um irmão no Arquivo Nacional, então semana que vem, no mês que vem, já está certo que o Maurício vai dar uma força para a gente. Eu também trabalhei, fui estagiária no Arquivo Nacional, eu quero falar um pouquinho também, né, quer dizer, apresentar nessa mesma vibe, de apresentar o Arquivo Nacional e mostrar algumas coisas que estão digitalizadas. Inclusive, Maurício, se você estiver animado, você pode me ajudar se você quiser falar um pouquinho do arquivo aí em Brasília. Isso aqui é um grupo de estudos, gente. Então, a ideia é de que vocês tragam, que seja útil, que vocês participem. Então, se você tiver um tempinho e quiser apresentar rapidamente, porque o Arquivo Nacional, assim como a Biblioteca Nacional, o foco está aqui no Rio, mas tem um braço aí em Brasília, né, com documentos muito específicos. Então, já posso te jogar aí um dever de casa, Maurício? Como eu disse, professora, eu não tenho muito, assim, o meu contato com o arquivo é mais pelo meu irmão, mas eu aceito o desafio de pedir para ele o que ele tiver de informação me passar e eu trago. Não como o produtor da informação, mas como talvez aí um terceiro, com as informações que ele tiver para me passar. Eu, com certeza, se ele me passar, o que ele me passar, na verdade, eu compartilho, sem problemas. Que bom, que bom. Então, já mês que vem, a gente já traz esse olhar do arquivo. Rita, Fernanda, Peter, Andressa, Jonathan, Ricardo, a gente tem um tempinho final aí justamente para que vocês me digam se fez sentido, né? Conheçam o acervo da Biblioteca Nacional, prestem atenção no papel que a Biblioteca Nacional tem, né, seja na lei de depósito legal, seja se vocês forem, poxa, o meu TCC vai ser publicado como livro, normalmente quem cuida de direitos autorais, de registro na Biblioteca Nacional, ISBN, normalmente é a editora, né, normalmente esse trabalho não fica com a gente, mas, poxa, eu quero me autopublicar e tudo mais, então vocês saibam que desde 1898, desde o final do 19, é a Biblioteca Nacional que faz esse tipo de trabalho. Então, vocês têm que conhecer a biblioteca por isso. Vocês sabem que a biblioteca tem um acervo digitalizado, que vem sendo digitalizado, sobretudo esses dois acervos que eu falei, né, da Real Biblioteca e a coleção Dona Teresa Cristina Maria, tem, como ela tem esse reconhecimento da Unesco, tem essa chancela, ao longo do tempo, foram conseguindo financiamento para digitalizar. Então, poxa, achei muito legal que a Monique falou que ela estudou Dom Pedro II no Oriente Médio. Se vocês colocarem lá Egito, vocês vão ver as fotografias da coleção Dona Teresa Cristina Maria, do Dom Pedro II, na frente das
pirâmides. Então, assim, na parte da BN digital que a gente fala, né, do acervo da Biblioteca Nacional Digital, tem fotografias, manuscritos, enfim, já tem muito material digitalizado. Mas de tudo isso que eu queria ressaltar para vocês é a hemeroteca digital, quer dizer, o braço de periódicos, de jornais, revistas científicas. O número não é exato, mas são cerca de 800. E isso é uma maravilha. Isso já estava disponível antes da pandemia, e em tempos de pandemia é uma solução, né? E isso é importante para democratizar o acesso ao acervo, né? A maior biblioteca da América Latina, uma das maiores do mundo. Isso é importante para a preservação do documento. Várias vezes eu peguei jornais do 19, que eu virava a página, se esfarelava na minha mão, né? Então, com esses projetos, né, sobretudo esses jornais que já estão extintos, esses periódicos, né, que já estão em situação muito complicada, é muito importante, né, ter a manutenção do documento físico e ter vários projetos. Essa é um dos braços da Biblioteca Nacional, né, higienizar, preservar, né, enfim, o acervo intelectual, né, brasileiro, mas a digitalização tem esse lado bom, né? Mas, como eu frisei para vocês, quer dizer, dependendo das pesquisas variadas, e pode ser a ideia desse grupo, a Rita está interessada nos cristãos novos porque são os antepassados e enfim, é uma história curiosa que está querendo ir nos jornais e ver como isso pode agregar, né, uma pesquisa genealógica, né? Pode ser que, poxa, tem uma pessoa aqui para entrar. Pode ser que o Marcos, né, quer fazer um trabalho final ali poderosérrimo, com muitas citações, né, e o acervo vai ajudar, né? O Peter, que já é colega historiador, está pensando, poxa, eu quero fazer um projeto de mestrado, e você está fazendo a pesquisa para o pré-projeto, né, Peter? Então, você vai escrever lá as fontes e a metodologia, né? Então, você está falando, quero trabalhar com periódicos, né? Você vai trazer uma reflexão sobre periódicos, né? Tem muita reflexão nesse sentido, e eu quero trabalhar especificamente com esse periódico. Se eu tivesse na sua banca de avaliação, né, e falo, poxa, Peter, você tem 2 anos para fazer 5 disciplinas de mestrado, fazer pesquisa, e você vai pegar, sei lá, 100 anos de um periódico, você não vai ter braço para isso, né? Então, você vai ter que fazer o corte, né? O recorte é importante. Então, você pode já estar usando, né, uma pesquisa prévia para que depois, com tempo, com recursos, você vá ampliar. Então, conhecer esses acervos podem ser interessantes de forma muito, muito variada. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Danilo, querido. Danilo, quer abrir o microfone? É uma honra te ter aqui. Ele está falando que está com problema. Monique, estou com problema no microfone e não consigo habilitá-lo. Na área de estudos de política externa, há uma hemeroteca que foi lançada faz pouco tempo, a partir de notícias de vários professores de universidade de São Paulo que digitalizaram desde os anos 90. Não sabia. Olha que legal, gente. O Danilo sempre tem dica de fonte. Então, ele botou aqui o link da hemeroteca CAPEB, Lantre.org. Gente, eu deixei aberto aqui, olha só que maravilha essa dica do professor Danilo Marcontes, da Escola Superior de Guerra, um querido amigo que muito me honra. Tá aqui. Então, tem iniciativas como essas. Quem estuda período do regime militar tem o Arquivo Ana Lagoa, se não me engano, Danilo, que tem na Unesp de Franca. Então, depois, né, quem vocês forem aprofundando, eu estou aqui só falando, né, da hemeroteca da Biblioteca Nacional, UFSCar, Ana Lagoa, se eu não me engano, né, Danilo? Que é uma... e aí é isso, às vezes, dentro de universidades, né, públicas, em grande medida, você tem alguns recortes, exatamente, o Danilo está aqui me esclarecendo. João... Qual é o nome do professor, Danilo? Martins? João, gente, eu estou muito idosa. Martins Filho, qual é o nome dele, da UFSCar? João, olha só que maravilhoso. João Roberto Martins Filho. Esse pesquisador é fantástico, e ele tem... é um pesquisador que roda o mundo e que ele parte muito das pesquisas a partir desse clipping, né,
A Biblioteca do Senado tem acervo de charges políticas toda digitalizada. A Casa Rui Barbosa também. A gente chama Casa Rui, vou escrever aqui, a Fundação Casa de Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, que é aqui em Botafogo, eles também, no acervo deles, né, que começou com a coleção do Rui Barbosa, mas, ao longo do tempo, eles foram amealhando acervos, sobretudo de literatos, mas no acervo da Casa Rui tem também periódicos. Antes da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, eu, Monique, pesquisei o Malho. Eu achei umas charges surreais, gente, que eram os turcos que eram casados lá no Império Otomano, que casavam de novo aqui, aí eles tinham umas charges engraçadinhas e tal. Então, a Casa de Rui Barbosa também tem um acervo de periódicos, né? Mas o maior acervo que congrega jornais da história do Brasil é a Biblioteca Nacional, porque a gente tem a lei do depósito legal e, oficialmente, eles têm pelo menos um exemplar dos periódicos de uma maneira geral. Apesar de ser no Rio, obviamente, a gente tem esses grandes jornais que, ao longo do tempo, né, enfim, cobriram o país como um todo, mas tem também, né, acho que tem muita gente de Brasília, ou do Nordeste, ou do Sul, tem também alguns jornais muito específicos. Então, sei lá, um jornal que existiu no Rio Grande do Norte, Rita, tem que pesquisar, né, no final do século XIX, que maravilha, pode ser que você ache ali alguma coisa. E aí você tem que estudar, Rita, pode ser que não se usava o termo cristão novo, você vai ver que era marrano, sei lá. Então você tem que entender qual é o periódico, entender a linguagem que se usava para daí fazer essa pesquisa. Às vezes você tem que gramar. Não achou, mas, poxa, esse é o jornal do Seridó que tinha. E aí vai ver página por página. Então, assim, gente, a pesquisa, eu sei que a gente está num tempo acelerado, eu sou mãe de um adolescente de 15 e de um pequenininho de 9 anos. Demora 2 minutos na internet, já ficam gritando, né? A gente quer tudo muito acelerado. O tempo da pesquisa, apesar da digitalização, apesar dessa busca que vem verdinho, né? Apesar de várias coisas, é um tempo que, quando vocês forem se dedicar à pesquisa, precisa de um tempo, né? Por isso, porque o legal da pesquisa é o que você está buscando, às vezes vem a coisa óbvia, mas às vezes vem outras coisas. Que você pode ser uma saída, uma pesquisa que depois você pode desenvolver, né? Falar, agora não tenho tempo, mas registrei, anotei aqui a referência, né? Poxa, tem lá não concorrência no século XIX. Poxa, que incrível, né, o Marcos? Mas, poxa, Marcos, você não quer falar do XIX? Deixa ali anotado os jornais que você achou, as datas, termina ali o seu LLM, né, para ver qual é a prioridade, o tempo e tudo mais. Poxa, mas eu vou ter ali um sabático, né, vou, enfim, ter 2 meses livres e vou voltar àquela pesquisa e quero escrever um artigo. Vou pesquisar na Turquia, vou para a Turquia. Opa! Então, né, estou lá em Istambul, vou ter um tempo vago em Istambul, posso acessar, porque o material está digitalizado, estou ali olhando, você não tem a Golden Gate, você vai botar a ponte do Ataturk atrás de você, né? Então, está fazendo sentido, gente? Eu estou aqui falando... Ninguém, quase, né, muita gente com câmera fechada, mas eu quero que seja útil e interessante para vocês. Tá? Alguém mais? Alguém quer que eu faça uma pesquisa e que mostre? Eu tinha escrito aqui os meus temas de pesquisa. Tá? Eu estou com um projeto agora no IDP, eu tenho publicado muitos artigos, né? E, enfim, eu sou uma estudiosa do Oriente Médio, mas um dos temas que eu estou trazendo de pesquisa para o IDP é gênero. Tá? Acabei de publicar um artigo com a professora Paula Sandrin, do Instituto de Relações Internacionais da PUC, sobre gênero na República da Turquia. Depois, quem tiver curiosidade, eu posso mandar. Aliás, alguém tem como botar o grupo do WhatsApp aqui no chat? Eu não sei colocar. Se alguém puder ajudar aí para quem não está a entrar, pode ser uma boa. Então, eu acabei de publicar um texto e agora eu estou com um projeto de pesquisa, não posso falar o nome, mas uma grande brasileira que teve no Oriente Médio no começo do século XX, e eu estou interessada na questão de gênero, porque a gente sabe pouco sobre a viagem dessa mulher. Então, eu tenho pesquisado nesses periódicos, né, essa figura importante, o nome dela, divórcio, desquite, sufragismo. Aí, sufragismo tem que ser com 2 Fs. Na época era assim, né? Feminismo, gente, feminismo aparece pra caramba. Berta Lutz,
né? Então, eu mesma, agora, né, nas minhas atividades do IDP, em que eu tenho compromisso, né, de orientar, de dar disciplina, quem é da pós-graduação, eu vou oferecer de novo a disciplina O Brasil e a História Global, a partir de outubro, uma disciplina que eu dei ano passado, foi muito, muito legal, muito debate, enfim. Então, eu tenho meu compromisso em orientar, estou orientando agora, em oferecer disciplina e tudo mais, e publicar, sobretudo. Então, no pouco tempo vago que eu tenho, estou eu aqui na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, buscando, né, coloquei aqui divórcio, feminismo, desquite, Oriente Médio, sufragistas com 2 Fs, né, enfim, esses termos. Ufa, fez sentido? O pessoal que está com a câmera fechada, se quiser escrever, às vezes podem estar no trabalho, não podem estar falando. Foi útil? Rita, Peter, Marcos, Fernanda, que estão com a câmera aberta? Foi maravilhoso, uma verdadeira volta ao tempo e uma fonte de pesquisa inesgotável. Eu não sei quem escreveu aqui, o problema é que se abre um universo paralelo gigantesco, né, professora? Enfim, muito material, um acervo muito rico, né? Pois é, mas, Marcos, o que é importante da pesquisa é justamente como tudo hoje, gente, né? Hoje a gente abre a internet, abre as redes sociais, você se perde. Kindle, né? O Kindle, você joga uma pesquisa no Kindle, tem 2.000 livros. Pois é, né? O Yuval Noah Harari fala muito sobre isso, né? Que é a questão, por isso que ele fala que ele medita e tudo mais, é o foco. Né? Ele fala que o grande problema hoje não é só a fake news, né? É justamente a efervescência de informações. Então, você tem que saber onde focar. Como pesquisador, isso é muito importante também. Por isso que eu falei, você tem que saber se organizar, Marcos. Então, você tem o TCC que você tem que entregar naquele prazo, você tem que ver, eu como sou orientador ou como sou avaliador na banca, vou falar, cara, né, eu preciso que você entregue, não adianta você fazer, né, um negócio megalomaníaco que não vai entregar, mas você foi abrindo esses pop-ups de coisas incríveis que a empiria te exige, né? Então, o que você faz? Você anota, abre uma pastinha, gente, eu tenho uma pastinha desde o meu doutorado chamada Refúgio, tá? Por exemplo, eu no doutorado, que fui estudar as relações do Brasil com o Império Otomano, eu fui para Londres, eu fui lá, passei uma semana no National Archives em Kew, né, no subúrbio de Londres, pesquisando. Eu ia escrever um capítulo sobre as relações do Brasil e do Império Otomano com a Inglaterra. Gente, eu abri o acervo e fechei. Eu percebi que aquilo seria uma outra tese de doutorado, né? Enfim, porque a Inglaterra era a grande potência daquela época, é facílimo, é uma delícia pesquisar em Kew, né? Enfim, em Londres, apesar de ser caro para burro, né, Danilo que mora na Inglaterra, mas é isso, quer dizer, eu abri o acervo, escrevi uma nota de rodapé, porque estava previsto isso, expliquei para a minha banca porque que eu não fui adiante, mas, né, focada, tinha que focar e, enfim, em algum dia, quem sabe, talvez, se eu tiver tempo, recursos, eu possa voltar e falar as relações do Brasil e do Império Otomano com a Inglaterra, porque o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que o Brasil e o Império Otomano assinaram em 1858, foi assinado em Londres, né? Enfim, então você tinha a grande potência da época, intermediava. Então, isso é só um exemplo que eu estou dando aqui da minha experiência, né? Que às vezes você abre, anota, isso pode ser um pós-doc, isso pode ser um arquivo, um artigo acadêmico. Se vocês forem seguir carreira acadêmica, é demandado que tenha publicação. Né? Hoje, finalmente, eu acho, né, Danilo, que estão valorizando a qualidade do professor, né? Enfim, essa interação maior com a mídia e tudo mais, eu acho que está claro, né? Enfim, que isso tudo também conta, mas a publicação acaba sendo essencial. Então, nunca perca a informação, tá? Achou uma informação, anota a referência, porque você precisa citar, tá? Isso é muito importante de tudo que a gente viu, e abra um refúgio, faz o caderno de... Eu sempre falo isso para os meus orientandos. Sabe, uma coisa que vem da antropologia, o caderno de campo. Eu tenho um monte de caderno, até hoje, gente, que vou escrevendo, às vezes, né, enfim, ideias, né, que pode ser de... Enfim, vai anotando. Então, é isso, estou aqui com um periódico aberto, poxa, caramba, está aparecendo tanto essa informação, que nem eu falei, eu estava lá fazendo a pesquisa bonitinha, do bondinho do Pão de Açúcar, contratada lá pelo Caminhos Aéreos do Pão de Açúcar, um evento festivo sobre noites cariocas, MPB, era sobre isso o livro. Eu fiz uma introdução histórica para um livro que era sobre música. Eu não vou falar de suicídio, né, que a galera subia
no Pão de Açúcar como, né, um lugar nesse sentido. Mas eu acho que, como pesquisador, isso é muito interessante. Mas não está na minha agenda, Marcos. O que eu fiz? Eu anotei e chamei, como eu estava no CPDOC na época, né, na Fundação Getúlio Vargas, e que tem muitos pesquisadores de sociologia, de antropologia, falei, gente, olha isso. E, de fato, uma professora depois indicou para uma aluna que fez uma monografia sobre esse tema. Eu acho importante não perder, né? Enfim, isso é interessante. Orion e a Andressa falaram que tudo bem. Deixa eu ver se alguém mais escreveu aqui no chat. A Vivian saiu, né, que está fazendo essa pesquisa também, né? Essa pesquisa de genealogia periódico pode ser uma grande fonte, tá? Estou falando da Bessa, mais alguém? Críticas, comentários, sugestões? Fala, Peter. Ô, professora, eu queria até agradecer, porque eu estava pesquisando sobre o gibi, né? E o gibi sobre o quê? Sobre o gibi. Né, o personagem, né? Ele tem um conta com o Mário, mas depois tem as citações do Mário, mas depois vira, né, um personagem fixo, né, no Tico-Tico, né? Pesquisando algumas imagens. E justamente no acervo da Biblioteca Nacional tem tudo lá que imagina, né? Também tem algumas referências também do grupo também, né? Eu estou falando sobre o gibi também, alguns fatos ali comecei a até pesquisar, já deu um grande norte para a pesquisa depois que a gente vai dar. Que bom. Ô, Peter, eu nem falei sobre isso, que entre as divisões que eu falei, né? Obras gerais, obras raras, iconografia, manuscritos e obras de referência, tem, eu esqueci o nome, mas a seção que cuida de quadrinhos fica aqui. Tchau, Rita, obrigada. Fica aqui em Laranjeiras, tá? Em tempos normais, você tem um local que você pode ver, se manusear. Eu não sei o quanto já está digitalizado, tá? Mas existe uma das divisões, que aí não fica no prédio central, né, da Biblioteca Nacional aqui na Cinelândia, tem a guarda de... Não é história em quadrinhos, eles dão um nome bonito, um termo mais acadêmico, mais técnico. Eles dão... tem alguns que dão o nome de gibiteca, né, também, né? Passeio de gibiteca. Depois eu vou lembrar, mas não é gibiteca, não. Depois eu vou lembrar, mas vale a pena você olhar. Tá? Além dos periódicos em si, como a gente viu, eles têm um braço que cuida só de... E tem umas histórias interessantes, que era, por um acaso, dessas coisas da vida, durante uma época, eu pesquisei muito o Stefan Zweig. O Stefan Zweig, né, esse escritor austríaco que veio para o Brasil, terminou a vida aqui no Brasil, e o editor do Stefan Zweig tinha a Ebal, se eu não me engano, que era editora de quadrinhos. Então... eu sei que a Biblioteca Nacional tem muita coisa, né? E isso é importante de vocês, quer dizer, olha o grandão, tá? Então, a Biblioteca Nacional é grandona. Depois, as pesquisas que vão se desenvolvendo, aí vocês vão conhecendo, né? E aí, o que a gente fala, o Zuenir Ventura, ele fala que jornalista não sabe, mas sabe quem sabe. Eu acho que todo mundo tem que ter essa habilidade, né? E então, assim, poxa, eu sei que o Danilo saca tudo aí de política externa, de... operações de paz, né? Enfim, a gente vai ter um conhecimento coletivo, né? Então, depois, poxa, fala com o orientador, a gente sempre sabe depois quem indicar, se não sabe, né, onde indicar para você afunilar. E se descobrir um acervo novo, tem aqui no Rio, por exemplo, o seu Samuel Gorberg, que eu descobri, é um colecionador que tem um apartamento aqui, um apaixonado, colecionador privado. Então, eu não tinha achado, gente, antes da Hemeroteca Digital, eu não tinha achado nenhuma imagem de Dom Pedro II, além da fotografia, no Oriente Médio. E aí fui lá no apartamento do seu Samuel, fiz amizade com ele, e eu descobri que ele tinha um periódico chamado Diabo A4, que era de Recife, para a gente ver. Nos grandes nacionais eu não achei nenhuma imagem de Dom Pedro. Lá no Recife eu achei charges fantásticas, né, de Dom Pedro II em Troia, Dom Pedro II encontrando com o sultão, né? Então, aí, enfim, isso vai sendo, né, a pesquisa o networking, né, esses colecionadores particulares, o Danilo falou aqui, né, de iniciativas que vem acontecendo por vezes, né, das universidades, de bibliotecas de universidades, né, a gente não tem tempo aqui, mas de repente no ano que vem a gente pode falar da Biblioteca Mindlin, né, de São Paulo, que está, né, abrigada na USP, que é um acervo fantástico, né, dialoga, tanto que o seu José Mindlin, eu falei para vocês, ele era do conselho
na época que eu trabalhei na Biblioteca Nacional, porque era um dos maiores bibliófilos. Aliás, eu aprendi, eu vou terminar a nossa conversa falando sobre isso, eu aprendi uma dica com ele, que é o seu José Mindlin, de Abençoada Memória, né, assim que a gente fala, eu também sou judia, ele era um empresário antes de se tornar bibliófilo, ele só pôde financiar essa paixão dele pelos livros porque era empresário, só que ele era o cara de São Paulo e o Rio ainda era capital, então ele vinha para o Rio para tratar da burocracia, e demorava muito tempo. O que ele fazia? Ele fala, de certa forma, eu me tornei um bibliófilo por causa da burocracia. Ele sempre tinha um livro com ele, né? E foi lendo. Eu aprendi isso. Sempre tem um livro comigo, gente. Até porque eu sou pontual e no Brasil as pessoas não são pontuais, né? Então, a gente tem acervos fantásticos. Conheçam, valorizem, usem, porque agora, com a digitalização, qualquer lugar do Brasil onde vocês estejam, e qualquer grau da formação e da atuação profissional que vocês estejam, esse acervo pode ser interessante, e também se mobilizem, né? Porque só faz sentido o que é sentido. Quando a gente conhece o acervo, a gente vê o trabalho fantástico que foi feito de instituições desse porte, né? A gente, não, enfim, para que não tenha mais um incêndio, né? Como aconteceu com o Museu da Quinta da Boa Vista, né? O Museu Nacional, ou como parte do acervo agora da Cinemateca Brasileira. Quer dizer, essa memória não é da instituição, é nossa, é de todo mundo. Então, quando a gente conhece, quando a gente usa, quando a gente valoriza e, de alguma forma, a gente se mobiliza, né? Por isso que eu tenho várias agendas aqui totalmente às claras nesse sentido. Isso é o patrimônio brasileiro, né? Então, é isso. Gente, fez sentido? Orion ficou quietinho hoje. Orion, tudo bem com você? Eu sei que tem gente que está no trabalho, né? Às vezes não pode interagir. Então, deixa eu me despedindo aqui de vocês, né? A gente tem o nosso grupo do Zap. Eu vou escrever o meu telefone aqui para quem quiser que eu coloque lá no grupo. Eu não sei compartilhar. Obrigada. Esse é o meu Zap. Se alguém que não está no grupo do WhatsApp quiser entrar, me escreve que eu adiciono. Tá. Eu adiciono aqui no grupo, e a minha ideia, gente, eu estou tentando fazer sempre no final do mês, mas em outubro a gente vai ter o encontro do grupo, né, História para Não Historiadores, no dia 19 de outubro, por uma razão muito bacana. Eu fui selecionada pelo governo dos Estados Unidos para um programa chamado IVLP, que é um programa de liderança focado em política externa americana. Então, do dia 21 de outubro ao dia 13 de novembro, era para estar indo para os Estados Unidos, né? Dessa vez vai ser remoto, porque, né, enfim, a pandemia ainda. Então, eu vou estar assistindo palestras com o secretário do Departamento de Estado, enfim, é uma iniciativa, é uma honra, estou muito metida, porque eu não apliquei para nada. Foi o consulado aqui do Rio que entendeu que seria interessante me colocar nesse programa. Então, de 21 de outubro a 13 de novembro, eu vou estar focada no programa e dando aula no IDP também. Então, por isso, em outubro, a gente vai adiantar. Então, no dia 19 de outubro, uma terça também, às 16h, a gente vai falar do Arquivo Nacional. Tá? Então, eu vou fazer uma introdução histórica, a gente vai entender o que está digitalizado e também mostrar um pouquinho para vocês coisas incríveis do acervo. A gente vai ter o Maurício ajudando a gente a entender um pouquinho o acervo de Brasília. E o último encontro em novembro, que a ideia é que seja o último encontro desse ano, né? Enfim, espero que a gente continue com o grupo de estudos, essa troca, né? Esse oficinão, em grande medida, no ano que vem, vai ser no dia 23 de novembro, e aí eu vou falar de um arquivo que eu conheço muito bem, que é do CPDOC. Eu trabalhei 20 anos no CPDOC, organizei muitos arquivos pessoais lá, e também acho muito legal que vocês conheçam, são quase 200 arquivos pessoais de figuras públicas brasileiras, em diversas áreas, Marcos, alguns juristas, muitos ministros, presidentes, chanceleres. As entrevistas com os professores de direito é magnífico, quer dizer, o trabalho é esplendoroso. Vai ser interessante. Exatamente. Então, assim, a gente vai conhecer toda essa pegada do CPDOC em história oral, os arquivos pessoais que tem, fotografias, documentos. Então, até o final do ano, né, tá todo mundo aí com o Yuval Noah Harari acima, né, tipo, esse cara que está popularizando livros inteligentes, né, tá trazendo a história para o debate público. Eu acho muito importante do Yuval
que é isso, quer dizer, a história não é só a ciência dos homens no tempo, né? No passado, é a ciência dos seres humanos ao longo do tempo. Então, você pensa o passado, você pensa o futuro, você pensa o presente, tem que estar refletindo, né, muitas coisas. Ele traz algumas reflexões absolutamente incríveis sobre esse momento atual, e ficou claro, sobretudo quem está acompanhando, né, a Assembleia Geral da ONU, né, que ele fala de que, sobretudo quando a gente pensa, né, a pandemia, a gente tem, né, o problema é global, a fronteira não tem que ser entre os estados, a fronteira é entre nós e o vírus, né, mas não está tendo uma gestão global. Então, ele traz reflexões que eu acho interessante que sigamos, ou concordemos ou não, mas a gente tem que se colocar no debate público, né, e, enfim, tem diversas pessoas pautando o debate público. Eu, particularmente, gosto muito de dois, né, o Yuval, e eu gosto muito do Ian Bremmer, né, que recomendo muito o Bremmer, ele é engraçado também, que é um cientista político da Eurasia Group, sigo os dois, né, nas redes sociais, enfim, tem outras tantas figuras interessantes, então continuem refletindo, lendo, e a gente pode sempre, no grupo de estudos, né, trazer esse debate, queria mais interação de vocês, mas a gente está fazendo aí essa fase final dos acervos. Hoje, Fundação Biblioteca Nacional, a maior da América Latina, entre as maiores do mundo, com 2 acervos tombados pela Unesco e com uma hemeroteca digital fantástica. Pesquisem, usem, e se tiverem algumas dúvidas que eu possa ajudar, podem entrar em contato comigo. E mês que vem a gente fala do Arquivo Nacional. Tá bom, gente? Beleza? Então, vamos... Magnífico. Boa noite, professora. Boa noite, amigos, amigas. Até mês que vem. Até mês que vem, mas a gente pode ir trocando aí no grupo do WhatsApp ou no e-mail, tá? O meu e-mail do IDP, vou escrever aqui, Monique Goldfeld, sempre botam o meu sobrenome mais fácil, professor Rachevski é difícil, é só botar o M minúsculo. Esse é o meu e-mail do IDP, se alguém quiser, algum aluno do IDP tiver alguma dúvida, alguma coisa mais pontual. Tá bom? Sim? Gente, né, temos 2 doses da vacina, a vacina da gripe, mas continuem aí se cuidando, máscara, gel, distanciamento social, e a gente vai se falando e até mês que vem. Beijo! Tchau!